Olá, boa noite para você. Estamos começando aqui o nosso programa Replay de toda segunda-feira. É sempre muito bom contar com a sua presença, com a sua participação aqui conosco. Lembrando que a gente tem uma parceria com o site Miséria. Miséria.com.br é o principal site de notícias do Nordeste brasileiro. Fique bem informado, acesse sempre aqui o Miséria. Miséria.com.br, tá ok? Inclusive, a gente está aqui nos estúdios da redação do site Miséria. Se você quer gravar um podcast, fazer um programa, seja ao vivo, seja gravado, para YouTube, para TV, fique à vontade, entre em contato lá no site, tem lá, fale conosco, e aí você pode mandar mensagem e saber como desfrutar desse espaço, que é um espaço muito bom, tem equipamentos de muita qualidade e excelentes profissionais, tá bom? Miséria.com.br. Também a gente tem a parceria da Rádio Torcida K. Tem Torcida K em todas as plataformas digitais, destacando sempre o futebol cearense. E tem Rádio Torcida K com aplicativo próprio e também através da Rádiosnet. Bom, prazer estar com você. Convido para se inscrever aqui no YouTube. Se inscreve, deixa o joinha, dá aquele like, tá bom? Compartilha com a galera, avisa que o programa Replay já começou. E a gente tem muita coisa para destacar hoje, olha. Nós vamos receber aqui o preparador físico do Fortaleza, Emerson Santana, que para nós juazeirenses é Emerson Fumê. Mas ele vai estar aqui, o Emerson Santana, participando aqui com a gente. Vamos estar com o Ivan Carlos, que foi preparador de goleiros e hoje está como analista de desempenho do Nacional de Patos. Inclusive, nessa curta trajetória, já tem títulos, enfim, vem trabalhando, já conquistou título com o Guarani de Juazeiro e já estava aí no Nacional de Patos, retorna lá para o time paraibano. A gente vai falar também com ele, que é um jovem também talento aqui da nossa região. E já estamos aqui nos estúdios do site Miséria, aqui no programa Replay, com duas pessoas. Uma delas é bem acostumada a estar por aqui. É porque ele está se envolvendo com o negócio de política, rapaz. Estou achando que ele vai querer ser candidato a prefeito lá em Barbalha, em breve. Mas já fez muito dentro das quatro linhas, não apenas aqui na região, mas em todo o país, inclusive no exterior. É o nosso querido Jonas Damasceno, comentarista titular aqui do canal Replay, com Tony Souza, está sempre conosco aqui e hoje é secretário adjunto de esportes do município de Barbalha. Jonas, boa noite, meu querido. Bom ter você novamente por aqui. Boa noite, Tony Souza. Boa noite, meu amigo Jacaré, meu amigo Fumê, como a gente conhece, né? Aqui o Ivan Carlos aqui também. Toda a equipe aqui do programa Replay com Tony Souza e os internautas, né, Tony? É um prazer mais uma vez estar aqui. Tinha comentado até com o Guto, né? Que você me abandonou, nunca mais me convidou para participar aqui do programa. Mas estamos aqui às ordens, estamos juntos e obrigado pelo convite e por estar ao lado de vocês aqui novamente. Você tem mais moral do que eu aqui, João. Na hora que você quiser, você vem. E estamos aqui também com o nosso querido Jacaré, rapaz. Vitor Jacaré, que saiu lá de Caririaçu, lá da Serra de São Pedro, e aí começou aqui no time de casa, passou por várias equipes e hoje vem se destacando no time do Bahia, né? Inclusive conseguindo acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Do ano que vem a gente vai destrinchar um pouco a carreira do nosso querido Jacaré aqui. Jacaré, prazer estar recebendo você pela primeira vez aqui no nosso canal, pela primeira vez pessoalmente, porque seus gols, imagem sua já tem muito aqui no YouTube. Obrigado por ter aceitado nosso convite, está aqui conosco, meu querido. Boa noite. Boa noite a todos que estão acompanhando o programa, né? É sempre uma honra estar ao lado de vocês, fazendo parte desse programa. É minha primeira vez aqui, mas eu já acompanhei mesmo vídeo meu, gols meus aí no programa. O Ivan Carlos sempre fica me mandando. É um prazer enorme e só agradecer mesmo pelo convite. 2022, seu primeiro ano como jogador de futebol profissional, foi 2017, é isso, Jacaré? Isso, 2017 no Icasa, a disputa da Copa Fares Lopes. Dava para imaginar que em tão pouco tempo, aquele Jacaré que estava batendo pelado um dia desse lá em Caririaçu, sairia ali do Icasa e de repente já estava disputando aí Série A, Série B do Campeonato Brasileiro. Dava para imaginar, porque você está o quê? São 5 anos. Em 5 anos, muita coisa mudou na sua vida. Cara, eu sempre acreditei, né? Sempre tive foco, sempre tive fé. A gente sabe que é difícil, a gente que é aqui do interior, é um pouco difícil, mas eu sempre acreditei e eu sabia que eu dando o meu máximo dentro de campo, fazendo o trabalho correto, na minha hora ia chegar. Deus ia me abençoar, é isso que está acontecendo. Bom, Jacaré vai estar aqui com a gente ainda vai falar muito sobre o nosso querido Jacaré. Tá bom? Que hoje faz parte do time do Bahia, tem contrato até o final de 2023. Mas deixa eu aproveitar aqui, a galera tá já mandando mensagem aqui no nosso
chat, você pode mandar mensagem, se inscreve aqui no YouTube, segue a gente também lá no Instagram, que no Instagram também tem muita coisa aqui do canal, tá bom? Do canal Replay com Tony Souza, tanto no YouTube como no Instagram. Tem muita coisa que tem no Instagram que não tem no YouTube, então aproveite e se inscreve aqui, segue a gente lá, tá? Deixa eu só registrar, compartilha com a galera, avisa que o programa já começou, a gente tá com o Jacaré aqui, com o Jonas, daqui a pouco tem o Ivan Carlos, tem também o nosso querido Emerson Fumê. Afonso, Antônio Afonso, você conhece demais, meu amigo Bidu, tá deixando boa noite aqui, aliás, ele já diz aqui, abraço ao Jonas Bidu, grande amigo, tá bom? Ele tá dizendo que dia 3 de dezembro, sexta edição do jogo Confraternização da Juvenada, no Inaldão em Barbalha, resenha do Cactus, diz aqui o meu amigo Antônio Afonso. É o mesmo jogo que você veio falar aqui, Jonas, ou é outro? Não, Tony. Inclusive eu convidei o Afonso para participar, né? Quando a gente conversou hoje, que você me convidou a participar do jogo, né? Eu chamei o Afonso para vir participar. Eu participo também desse jogo da Juvenada, que é um jogo, né, beneficente também, onde a gente reúne todos os amigos e são atletas e ex-atletas que passaram pela equipe do Juazeiro Empreendimentos na época, como também do Icasa. Aí tem Rondinelli, tem Paulo César, Paulo Sérgio, pessoal de Fortaleza, Vanderlei. Então, ou seja, são atletas e ex-atletas que à época eram da categoria de base do Juazeiro Empreendimentos e outros da equipe profissional, no caso eu. Aí sempre eu participei, esse ano eu não vou poder participar devido a essa questão de coincidir de ser no mesmo dia do jogo que a gente está realizando com o Netinho, né, que é irmão do Arthur Kaique, que a gente já realiza esse jogo há 4 anos. Então, infelizmente, eu não vou poder participar do jogo da Juvenada. Mas quero convidar aqui, quem não for para o jogo dos amigos de Jonas e Netinho, que vai ser lá na Areninha das Malvinas, comparecer no estádio Inaldão, que vai ser o jogo da Juvenada. Esse ano eu vou ficar devendo a Juvenada, não vou poder participar. Rapaz, eu ouvi dizer que a Juvenada é um número grande de juvenil. É verdade, e vem gente de todo canto. E sabe? só não tem mais gente do que o confronto dos galetos. Diz que tem uns galetos aí. Tem também, o dos galetos também, que o bicho pega também. Que eu acho que é agora também em dezembro, né? Acho que é dia 11 de dezembro. Então tem um jogo da Juvenada, né? Que é Afonso e o nosso saudoso Reginaldo da Farmas, Tony, que era um dos caras que organizava tudo, sabe? E desde a época que o Reginaldo faleceu, eu saí do grupo. Que a gente tem um grupo de WhatsApp, vocês sabem a minha amizade que eu tinha com o Reginaldo. Quando o Reginaldo faleceu, em seguida eu saí do grupo, né, do WhatsApp, e estava sem acompanhar nada, e achei até que não fosse acontecer o jogo esse ano. Mas agora, quando foi há cerca de 20 dias, um mês, o pessoal entrou em contato comigo falando que ia ter o jogo, mas como coincidiu também de ser na data desse jogo que eu e Netinho, né, a gente já organiza, eu não vou poder participar do jogo da Juvenada, mas quem puder comparecer lá no estádio Inaldão, compareça, que é um jogo de ex-atletas também, e alguns atletas também, e além da parte social que envolve também, tem toda a questão de um bom jogo de futebol, porque o pessoal tem qualidade. Primeira, deixa eu só mandar um abraço aqui para o José Crisóstomo, também está aqui deixando boa noite, Rochelle Uchoa, boa noite, Tony, convidado, só feras, meu Fortaleza Esporte Clube hoje bem representado pelo grande Emerson Santana, o Fumê, diz aqui o Rochélio. Né, secretário Jonas, valeu demais o apoio da Secretaria da Prefeitura na corrida da Arajara ontem, né? Teve a corrida lá na Arajara. Mandar um abraço aqui para o Henrique, para o amigo Rafael Xenofonte, lá da Conta Podcast. Inclusive agradecer, porque a gente está realizando o nosso podcast Replay na Copa, lá no estúdio da Conta Podcast. Inclusive, na próxima quarta-feira, a gente vai estar lá e João Hilário já confirmou que vai estar conosco. Nosso querido João Hilário estará comigo também, né, entre as pessoas que já estão confirmadas para o podcast na próxima quarta-feira, tá bom? Camilo Gardênia está aqui, grandes participações hoje, só gente boa do esporte. Valeu, Camilo. Ricardo Cantor, sucesso Jacaré. Você não dá para dizer aqui, mas você viu, Jacaré? Diz aqui o Ricardão Cantor. Deixa aqui o Conta Podcast aqui. Jacaré, melhor jogador da Série B. Milfute TV também deixando boa noite. Zé Varden aqui, boa noite. Hoje tem galeto, viu? Abraço do Rominho. Rominho está por aqui também. Um abraço, nosso querido Rominho. Cadê aqui? O Walter Berger. Beto diz, Tony, estamos aqui na Areninha, em Caririaçu, com toda a molecada curtindo o programa. Queremos agradecer ao nosso conterrâneo Jacaré, que esteve aqui há poucos instantes, fazendo a festa da criançada. Valeu aí o Walter Berger. Beto, né, que está dizendo aqui que está com a galera lá na Areninha, em Caririaçu. Como é que é ver essa garotada? Que um dia desse você estava no meio dessa garotada, Jacaré. E hoje essa garotada tem você como ídolo. Como é voltar para casa e ver toda essa idolatria, toda essa concorrência da garotada para estar perto de você? Cara, eu fico muito feliz pelo carinho que as crianças têm, porque é um carinho verdadeiro, né?
A criança não tem inveja, não, tipo, não quer o mal para você. Eu fico feliz de chegar na minha cidade e eles me receber do jeito que eles me recebem. E eu tenho dentro de mim que eu tenho que fazer isso, tenho que ajudar eles também, porque todo mundo sabe que é difícil. E o que eu puder estar fazendo para essa criançada é realizar o sonho dela, seja ela jogando futebol, seja ele sendo doutor, seja ele em qualquer profissão, eu vou dar sempre o meu máximo, vou dar atenção para que eles possam alcançar o que eles almejam. Tem uma garotada boa de bola lá em Caririaçu? Tem muito menino. Tem muito jacaré que pode surgir por lá? Tem sim, eu acho que se o pessoal tivesse mais uma atenção aqui pro nosso lado aqui do Cariri, eu acho que sairia muito jogador profissional. Às vezes falta mais aquele olhar dos times de futebol também, né, Jacaré? Sim, sim. Tem Casa, Guarani, Barbalho. Tô falando aqui do nosso futebol, que é aqui pertinho, que é difícil a gente ver que o pessoal vem de fora para cá, né? Aqui é onde começa tudo, né? A gente não pode sair daqui já para um time grande. A gente tem que ir de passo a passo. E eu tenho certeza que se esses clubes abrir portas e botar olheiros para olhar em cada cidade, eu tenho certeza que sai muito jogador de qualidade. E aí eu falo Jacaré e tem um cara aqui de lado que é o Jonas, que chegou a lógica a jogar futebol amador em Barbalha. E quando veio para o Icasa, como foi a tua compra, Jonas, para poder jogar no Icasa? Se compraram, qual foi o teu preço para sair lá era o Buriti, não, era só AFA ainda, né? Qual foi o preço do teu passe, Jonas? A época tinha essa questão ainda, né, de mesmo ser o time amador, ser vinculado a uma liga, né? Como era vinculado à liga, então liga você era do que time. já tinha um vínculo, né? Hoje não existe mais isso, né? E a época, acho que em 95, né? Eu tinha 16 anos de idade, que eu vim por Icasa com 16 anos. Graças a Deus, como vocês mesmos rotulam, né? O atleta que mais vestiu a camisa do Icasa em jogos oficiais. Eu acho que nos últimos 30 anos ninguém vestiu mais a camisa do Icasa que você. Não. Eu vim para cá, né? Na época, com 16 anos de idade. A compra foi um uniforme, acho que 10 bolas e um uniforme, né? Na época da Paulson AFA, onde Kleber Lavô até hoje lembra que assinou o meu contrato numa estaca, né? Que na época a minha família tem um baixio, né? Você sabe isso, que a gente é agricultor. E eles foram lá o presidente, seu Adonis, né? Adonis Manuel Damasceno, que é tio da minha mãe, meu tio. E ele assinou o contrato, meu empréstimo, né, minha rescisão na época, a venda lá no Baixio, na cabeça do Instagram, que o Kleber Lavô comenta até hoje. Então foi em 95, né? Graças a Deus eu cheguei e finado Nilton Albuquerque, que foi treinador do Fortaleza, campeão, Ceará Fortaleza, me deu a oportunidade e o Icasa naquela época foi vice-campeão cearense, eu fui titular todos os jogos, fui negociado no Vasco na época, né? Então, prazer muito grande. E como o Jacaré falou aqui, eu acho que falta muito mais a oportunidade. Antigamente, como se diz, né? Eu falo para o Barbalha, era conhecido como celeiro, né? de craques. Né? A maioria dos jogadores que vinham para o Icasa e Guarani eram de Barbalha. E hoje acabou. Eu acho que falta mais os clubes da região ter um olhar diferenciado para essas cidades pequenas como Caririaçu, né? Como o próprio Barbalha. Enfim, tem que investir mais na prata da casa, como se diz, que eu acredito que o futebol hoje está muito difícil na nossa região por isso. Porque você tem que contratar muito atleta de fora e a questão do poder aquisitivo hoje, a questão financeira está muito complicada, Tony. E os clubes, infelizmente, não têm condições de formar grandes elencos. Ficam endividados, ficam com problema financeiro, com problema na justiça e atrapalha muito. Então, acredito que tem que se fazer um trabalho de base para revelar atletas como o Jacaré. Eu vi, como eu repito mais uma vez, vi o Jacaré treinando um dia no CT Praxedão, quando eu fui assistir um treino lá e já lá no começo, em 2017. E já perguntei por ele, né, quem era esse garoto. O Raul é testemunha. Assim, tem muitos atletas que hoje mesmo tem o próprio meu sobrinho, o João Neto, você conhece, né, que hoje está... Filho de Joãozinho Baresi. Que já teve até no Bahia, que o empresário do Arthur Kaique, né, que tá trabalhando com ele. Então, enfim, tem muitos atletas aqui, falta ser mais explorado, ter mais oportunidade. E eu acredito que os clubes da região vão ter que mudar essa visão, vão ter que voltar a trabalhar a questão da prata da casa e trazer os atletas de fora que tem que trazer mesmo, para fortalecer. A gente sabe que você não vai montar um Icasa, um Guarani, um Barbalha só com um atleta daqui da região. Mas você tem que montar a base em casa. E você tem que trazer aquelas peças pontuais de fora para vir, como se vinha antigamente, para resolver. E não só para comprar o elenco, porque para comprar o elenco tem aqui na região do Cariri, que custa bem mais barato. É verdade. O Jacaré, quando foi para o Icasa, teve que mandar alguma coisa para algum time de futebol amador? Não, foi de graça mesmo. Não, o Icasa teve essa despesa não, Jacaré? Teve não. Você, quando veio quando foi jogar no Icasa, a informação que eu tenho,
é que teve um amistoso, inclusive o Raul foi quem me disse essa vez, depois o Ivan estava até me lembrando. O Ivan foi ter um amistoso no Icasa, lá em Caririaçu, e que você, em princípio, não estava escalado no time de Caririaçu. De última hora foi que você acabou aparecendo para jogar contra o Icasa e acabou se destacando nesse amistoso. Foi quando surgiu o convite para você jogar o Verdão. Você lembra dessa história, como aconteceu? Lembro, não tem como não lembrar. Foi em 2017 ainda isso. Foi onde tudo começou. Um primo meu, né, lá do sítio, ele estava na relação da seleção de Caririaçu. Aí, faltando um dia pro jogo, eu fui na casa dele e ele falou, ó, amanhã vai ter o jogo contra o Icasa, tava todo mundo comentando, né? Só que eu tô machucado, não vou poder jogar. Tu quer ir no meu lugar? Aí eu disse, mas se eu for, os caras nem vão me colocar e tal. Aí ele falou, não, você vai e fala que tá indo no meu lugar. Eu falei, tá bom então eu vou. Eu peguei, no dia do jogo, peguei minha chuteira, fui pro estádio e falei, ó, vim no lugar dele. Ele falou que tá machucado e eu podia vir no lugar dele. Aí me entregaram o uniforme, faltando 15, 10 minutos para terminar o jogo, me colocaram. Aí eu fui bem no jogo, né? Aí o Major Agra e o Raul fizeram o convite para vir pro Icasa fazer um teste. Aí eu passei uma semana de teste, aí na outra semana já fizeram o contrato para me assinar. Já era o Rony Araújo, o técnico do Icasa. Era o Rony Araújo, isso. E aí você acabou assinando um contrato e já ficou trabalhando entre os profissionais, não foi com categoria de base isso, não. Entre profissionais. Pronto, vamos fazer o seguinte, vamos relembrar um pouco essa situação, porque o nosso querido Raul Santos mandou um vídeo pra gente quando eu disse que você estaria aqui conosco. Eu disse, cara, participa com a gente, fala um pouquinho aí, porque queira ou não queira, você foi um pouco descobridor do Jacaré. E o Raul, que hoje está como executivo do Ferroviário, acabou mandando um vídeo pra gente. Vamos ver o que ele falou. Fala, meu amigo Tony Souza, um grande abraço aí para todos da região do Cariri. Falar dessa fera, Tony, para mim é muito gratificante, né? E feliz, porque alguns dirigentes aí da nossa região costumam dizer que eles revelam mais do que Kodak, né? Mais do que a antiga Kodak, não sei nem se eu posso estar falando isso fazendo propaganda. Mas brincadeiras à parte, eu não fui o cara que revelou o Jacaré. O principal responsável por todo esse sucesso dessa nossa joia caririense é ele mesmo. Ele tem muito potencial. Acho que todo vencedor precisa de pessoas que acreditem e que confiem no seu potencial. Eu fui um cara que contribuí, né? E fico feliz por ter contribuído, né? Não só eu na época do Icasa, como o presidente de momento era o Major Agra, o diretor de futebol era o Rafael Cearense, o próprio Rony Araújo, que era o treinador. Então, assim, teve várias pessoas o qual deu a sua parcela de contribuição, né, para essa nossa joia caririense, né? Jacaré, que Deus continue te abençoando, meu querido. Saiba que eu te amo, né? Eu falo para você, a gente conversa direto, você tem um potencial incrível. E quando você foca, quando você esquece todos os holofotes e foca apenas exclusivamente em jogar futebol, você tem as suas melhores fases. Então que Deus possa te abençoar, Deus possa te iluminar e que você cresça, né, cada vez mais e não vire só um grande jogador de futebol cearense, mas sim um grande jogador de futebol mundial. Grande abraço, valeu Tony Souza pela oportunidade, beijo no coração. Olha o nosso querido Raul Santos, diretor executivo aí do time do Ferroviário, participando aqui também com a gente. E aí eu te pergunto, Jacaré, até porque depois da saída do Icasa, o Raul acabou indo para outras equipes, como o próprio Caucaia, e acabou te levando. Eu lembro que uma vez eu até te entrevistei, quando ele me disse que você estava indo para o Caucaia, antes de você ir para o Ceará, enfim, antes de ter essa guinada realmente na sua carreira. Que tipo de participação você coloca do Raul na tua carreira profissional? Ele tem uma grande parcela, né, em tudo que eu estou vivendo. Ele que me deu a oportunidade no primeiro clube, que foi o Icasa, junto com o Major Agra, como ele falou mesmo, o Rony, o Rafael. E logo depois que eu saí para o Fortaleza, aí do Fortaleza me mandou de volta para o... Aliás, o Fortaleza queria me emprestar para o River, eu falei que não ia para o River, voltei para o Icasa. Isso, o River do Piauí? Isso, River do Piauí. Aí eu falei que para mim decidir ir para o River, voltar para o Icasa, eu preferia voltar para o Icasa, que eu estava perto de casa, perto da família, né? Aí voltei para o Icasa.
Aí cheguei em casa, fiz acordo com o presidente era o França, nem sei se é ele, não sei quem é que tá. Já tinha sido a troca, o Maggiore tinha saído e o França quando eu voltei era o França, já foi em 2019. Aí voltei para casa, aí fiz um acordo com o presidente, aí passei 1 mês e meio trabalhando e nada desse acordo ser cumprido, né? Aí eu cheguei pro presidente, eu e meu tio, né? Ó, a gente quer a rescisão, porque o menino precisa trabalhar, ele quer virar jogador profissional, não quer ficar jogando só por aqui, quer sair daqui. Então eu preciso da rescisão, porque o Raul ligou e fez o convite para ele ir pro Caucaia. Aí o presidente pegou e falou que não ia dar rescisão, só ia dar rescisão se eu fosse para a justiça e ganhasse na justiça, né? Aí meu tio falou, tá bem então. Aí fomos na justiça, voltamos, com 15 dias teve a audiência. Aí a gente ganhou, com a semana ele me deu a rescisão. Aí o Raul tinha me feito o convite, fui pra lá, trabalhei com o Raul, o Washington Luiz, era o treinador, a gente tava na segunda lá, né, do Cearense. Aí de lá pra cá, velho, do Caucaia mesmo, foi onde eu comecei a... Foi o trampolim, assim, isso mesmo. Aí por isso que eu te falo que o Raul tem grande parcela de tudo que eu tô vivendo hoje. Tá aí um pouquinho da história do Jacaré, a gente vai falar ainda muito com o Jacaré aqui sobre a carreira dele. E inclusive a galera está aqui já mandando muita mensagem, a gente compartilha com a galera, avisa aqui que o programa já está no ar. A gente vai ter o Ivan Carlos aqui, vamos ter o Emerson Santana, o Fumê, que é preparador físico do Icasa, e o Ivan Carlos, que é analista de desempenho do Nacional de Patos, também vai estar aqui com a gente. Estamos aqui com o Jacaré e nosso querido Bidu. Mas como o Bidu disse que vai ter... O Bidu, assim, o Bidu é da resenha, né? O Jonas, cara, tem hora que eu esqueço. Nosso querido Jonas, que hoje é Jonas Damasceno. O Jonas vai ter que sair logo e tem um outro compromisso aqui. Deixa eu aproveitar que o Jonas veio para cá, queria explorar um pouco mais o Jonas, mas o Jonas, ele está na realização, junto com o Netinho, de um jogo de futebol no próximo sábado, lá na Areninha, nas Malvinas, em Barbalha. Como é que vai ser esse jogo, Jonas? Tony, na realidade é o 4º ano, é a 4ª edição desse jogo. A gente chama... que teve na passada, aliás... A última vez que teve foi antes da pandemia. Não, teve, né? Agora ano passado já na Areninha do Barro do Rosário. Ah, é verdade, que o Arthur veio. Que o Arthur veio, né? Não jogou porque estava machucado, já teve os outros dois... Veio o Igor Cariús, Ronaldo Angelim. Inclusive, pessoal, tá aqui no YouTube, viu? Depois do programa, se você quiser ver, a gente fez lá ao vivo, Guto Vital e eu fomos lá e fizemos... Eu fui para jogar, acabei que me empolguei entrevistando todo mundo, quando eu vi, acabou o jogo. A Thaís Ferré, que eu acho que ainda estava na Coreia do Sul, veio também participar, foi bem bacana. Na realidade, assim, a gente pensa nessa questão de final de ano, de dezembro, né, Tony? Que na realidade é um erro, é para a gente pensar todo mês, todo dia, na realidade. Onde tem crianças aí precisando de um brinquedo, de um prato de comida, muitas famílias hoje passando fome. Mas infelizmente ou felizmente, dezembro, que é o mês natalino, né, do nascimento de Jesus Cristo e tudo, a gente tem essa iniciativa. E é o 4º ano, né, que eu, juntamente com o Netinho, a gente organiza esse jogo, o jogo beneficente, os amigos de Jonas e Netinho, né, onde na realidade, quando foi criada essa ideia, o Arthur participou. Era eu, Arthur e Netinho. Teve um jogo lá no Inaldão, inclusive. Teve um jogo no Inaldão. Arthur época estava no Flamengo, né? Lembro demais. Arthur estava no Flamengo, choveu, mas graças a Deus deu muita gente. Ali foi o 1º ano. E esse ano agora será o 4º, se Deus permitir. Será a 4ª edição do jogo, né? Onde a gente traz atletas e ex-atletas que fizeram e fazem história no futebol nacional e internacional também. O Jacaré aqui já confirmou com a gente que vai participar também. Aí vem o Igor Cariús, Edson Cariús. Edson já mandou uma mensagem para mim dizendo que estaria Bismarck, Ronaldo Angelim, o Arthur Kaique. Talvez ele não chegue, tá aquela incógnita. E eu não gosto de confirmar. De confirmar. Pode ser, pode não ser. Pode ser, pode não ser, né? Ele tinha me confirmado, que ele me chama de Bidu também. Bidu, eu vou estar no Brasil dia 20 e dia 25, mas eu não sei o dia que eu vou estar em Barbalha, entendeu? Então, assim, a gente acha melhor... Até porque ele mora agora em Curitiba, ele mora né? em Curitiba, que ele casou, ele veio do Japão, né? Terminou o campeonato japonês lá, e ele foi passar férias com a família e reside em Curitiba, mas a família toda é daqui, você sabe, né? Aí, assim, ele vem. Ele não sabe se vem agora ou na próxima semana. Então, enfim. Mas o importante é o objetivo do evento, né? A gente, esse ano vai ser na minha comunidade, na comunidade do Netinho, do Arthur também, que a gente é de lá, você sabe disso, nas Malvinas, na Areninha. E esse ano a gente vai fazer em relação à questão
arrecadação de brinquedos, para a gente doar para as crianças carentes lá das Vilas Unidas, no bairro da gente, a gente se criou lá. Hoje é uma areninha, mas eu saí de lá, o Netinho saiu de lá, Arthur saiu de lá, era campo de barro, você sabe disso. E para mim era o melhor campo que tinha, e hoje é a barro areninha, lá então da assim, Barbalha. o ano passado teve até uns questionamentos. Jonas, por que vocês não vão fazer aqui na comunidade de vocês e tal? E a gente fez no Barro do Rosário, mas esse ano a gente vai realizar esse evento lá. E assim, independente de quem vá, porque todo mundo quer vir. Eu antecipei a data, por quê? Porque eu sei que Jacaré tem compromisso de viajar. O Edson Cariús ficou louco porque não veio o ano passado, porque o Ferroviário não liberou. E agora ele foi para Portuguesa do Rio de Janeiro, já acertou, né? Foi ele que pediu novamente. Bidu, eu não fui o ano passado, esse ano eu quero ir. Coloco para o dia 3, porque eu tenho que viajar dia 5 ou dia 6. Então, assim, a gente sabe essa questão do calendário, dos atletas que vão, não cobra cachê de nada, porque sabe também que a gente não tem interesse em ganhar dinheiro. E sim, a gente bota do bolso para realizar o evento, porque tem a confecção de uniforme, de material. Depois do jogo, a gente sempre faz uma confraternização com a família, dos atletas, com os atletas que vão. E se sobrar algum dinheiro, fora o que a gente bota do bolso, é para comprar brinquedo, para doar para as crianças carentes lá da comunidade da gente. Então, esse ano, né, o Jacaré vai, já convidei o Fumê, o Ivan também vai. Rapaz, o Ivan, eu vi um vídeo lá de Ivan, disseram que foi ele que fez aquele gol de falta. Eu tô querendo acreditar, porque a câmera não aproxima, né? Aí não tem como saber, mas diz ele que quem fez aquele gol de falta, ele faz gol de falta mesmo, Jacaré? O jogo agora que teve lá no no campeonato lá de Caririaçu, o municipal, ele fez 2 gols de falta. Ele fez 2 gols de falta. Aquele vídeo é verdadeiro, não é fake não. Tá Você sabe que treinador de goleiro bate bem na bola, né? Pelo menos isso, né? Se ele for da escola de Neto Santana, tá bem feito. Aí, então, Ivan vai, Fumê, Jacaré, vamos aqui, Netinho, Edson Cariús, Igor Cariús, você, Ronaldo Angelim, Jacaré, próprio Netinho, o Cristóvão, né? Cristóvão também, que fez história aqui no futebol. Tá devendo a visita pra gente, viu, Cristóvão? Já ligou, disse, tô sentindo uma dorzinha, eu disse, vá ficar lá pelo menos 10 minutos lá dentro de campo que já dá certo. Vá pra fazer zoada, Alan, zagueiro. Alan, zagueirão. Né? Enfim, assim, vai muita gente boa, mas assim, o objetivo, Tony, você sabe que um evento desse, lá na nossa comunidade, que é uma comunidade carente, tem todo um contexto, além da parte social, que é a arrecadação do brinquedo para doar para as crianças de lá da comunidade, tem aquelas pessoas que moram ali em torno da areninha, que tem seu comércio, que vai vender sua água, seu refrigerante, sua cerveja, seu espetinho, que querendo ou não, é questão da geração de emprego e renda também. Eu passei por lá, estava tendo jogo, eu fui lá fazer uma visita ao meu amigo Samuel, padre Samuel, que estava aqui visitando a família, Dona Alganê, mora ali na P9, né, que é uma rua antes de chegar na Areninha. E aí, quando eu passei por lá, eu vi muita gente lá vendendo refrigerante, espetinho e tal. Ou seja, acabam movimentando o pessoal ali no entorno. Com certeza. Toda a questão da geração de emprego e renda também. Além da parte social, porque eu tenho uma vontade de ajudar, mas eu não tenho uma condição de ajudar sozinho. Mas com a presença do Jacaré, que até agora estava no Bahia, que está no Bahia, conseguiu acesso com o Bahia, que é um time de história aqui a nível nacional. Com a presença do Arthur Kaique se viesse, que não sei se vem, entendeu, mas teve o ano passado. Do próprio Igor Cariús, que agora estava no Cuiabá, do Edson, do Jonas, que fez história também. E assim, além dos jogadores que estão em atividade, vocês que fizeram, vocês têm uma história belíssima. Né? Você, o Cristóvão, né, o Netinho, que eu vi dizer, Netinho, você parou cedo demais. É que Netinho deve ser preguiça, só pode. Porque Netinho está quantos anos hoje? 36? Eu acredito que ele tem 36. Pois tem cara jogando Copa do Mundo com 38, 39. Netinho era para estar jogando bola ainda, rapaz. Netinho foi que desanimou e não quis, mas dava para ter jogado. E fez mesmo. Inclusive, eu vou botar depois um vídeo que eu achei aí, eu não lembro onde foi que eu achei, de um jogo do Guarani com o Fortaleza, e que Netinho fez miséria nesse jogo do Fortaleza. Sabe, eu acho que foi 2-1 ou foi 3-1, não lembro, para o Guarani, aqui no Romeirão. E que quem acompanhou o Netinho, como o Netinho jogou e como ele se deu bem com a camisa do Guarani, apesar de ter passado pelo Icasa, pelo Barbalha, mas assim... Então, vocês têm história para contar. É porque assim, você se identifica com aquela camisa que você veste, né? Netinho que se identificava com a camisa do Guarani, já eu me identificava mais com a do Icasa. Entendeu? Então, assim, Netinho... Apesar que teve bom momento também pelo Guarani. Não, e eu fui conseguir mais títulos pelo Guarani do que pelo próprio Icasa, que todo mundo sabe que eu torço o Icasa. Mas eu consegui mais títulos pelo Guarani. Fumei aqui, como a gente conhece, trabalhou comigo no Guarani, excelente profissional e merece o que está vivendo.
acompanhei a carreira desse menino assim que eu chamo, porque é mais novo do que eu. Mas um cara que merece, cara, um cara profissional, que eu acompanhei ele desde o início ali, batalhando. Só a carcaça, o couro e o osso. Batalhando, tá nutrido então, hoje, eu converso muito com ele pelas redes sociais, mas eu queria dizer hoje presencialmente. O que ele está vivendo hoje, ele merece. Ele merece pela pessoa que ele é e pelo excelente profissional que ele se tornou, mas acima de tudo o ser humano que ele é, porque eu conheço ele desde novinho aí no Guarani e a gente já trabalhando no Guarani. Então, só finalizando, Tony, em relação ao evento... Qual é o horário do jogo? Será às 17 horas. Será às 17 horas. E lá tem refletor também, então dá para demorar 17 horas para a gente começar cedo, para terminar também no horário que o pessoal vai estar lá. E assim, muita gente que acompanha o Jacaré na televisão vai poder ver ele pessoalmente. Muita gente que acompanha o Igor Cariús na televisão vai ver pessoalmente. E a gente vai estar fazendo isso, dando uma oportunidade para as pessoas irem lá e poder estar vendo essas pessoas de perto. Como viram o Arthur ano passado na Areninha do Barro do Rosário, Ronaldo Angelim, que costumo dizer, bicho, Ronaldo Angelim para mim é meu irmão, você sabe disso. Sei demais. Ele tinha evento em todos Inclusive foi o aniversário dele agora, acho que ontem, ou antes de ontem. Né? Tinha evento em todos os lugares, mas ele disse, Jonas, eu não posso deixar de faltar seu evento. O ano passado tinha um evento de Zico. O jogo de Zico, que Zico faz todo ano, eu não esqueço. Zico queria que ele viajasse 2 dias antes. E como tinha o meu evento, ele fez um acordo, porque tinha aquela questão toda de propaganda e tal. Ele fez um acordo comigo, é tanto que ele não ficou na confraternização. Depois do jogo, foi direto para o aeroporto para viajar. Porque ele disse, eu não posso falhar com você. Que a amizade que a gente tem, então assim. E você até disse isso o ano passado, quando você foi me entrevistar, você disse, Jonas, eu acho que tu fica feliz em reunir tanta gente boa num evento desse, pela amizade e tudo. E assim, então fico feliz. Não conheci o Jacaré pessoalmente, vi no dia do treino que eu fui assistir do Icasa, que assim, a gente não é besta, 20 anos, a gente percebe 20 anos no futebol profissional, já perguntei quem era ele, mas não conhecia, nunca tive contato com ele, mas muito humilde, merece o que está vivendo. Lá no Crato, quando eu falei com o Netinho, já tinha falado com ele, porque conhece, mas quando eu cheguei para ele, eu acho que ele nem sabia que o Netinho já tinha me dito que ele ia. O Jacaré, tô organizando um jogo assim, não vou na hora, entendeu? Vamos só dizer como é e tudo. Então assim, vai ser sábado, né, Tony? Lá na Areninha das Malvinas. E quem quiser ajudar, leva o quê? O quilo de alimento? Não, vai ser, a gente não vai alimento esse ano não, vai ser brinquedo. Como lá é aberto, né, a gente sabe que tem aquela dificuldade, mas as pessoas têm bom coração e sabem. Você que quiser assistir o jogo, leva um brinquedo, 2, 3, o que você puder, que a gente vai estar lá recolhendo e serão doados para as crianças lá das Vilas Unidas, onde a gente mora, né? E vai ser entregue o quê? Perto do Natal? Do Natal mesmo? Eu acredito que logo depois de a gente organizar, até o dia 15 de dezembro, a gente está organizando. Se algum dos meninos estiver por aqui ainda, a gente vai convidar para fazer a entrega no local lá mesmo, na comunidade. E se não, mas a gente vai lá e posso até lhe convidar para ir registrar, porque a gente gosta de fazer isso, entendeu? Show de bola. E tem alguns parceiros aí que estão ajudando nesse jogo, João? Fica à vontade aí para divulgar. Porque como eu disse, sozinho a gente não pode fazer, né, Tony? Você sabe que tem as despesas, tem tudo. Então, assim, tem muita gente que já está... E assim, a gente nem divulgou ainda. A gente nem divulgou ainda, porque eu só gosto de divulgar uma coisa quando confirma. Então, lá no Crato, no evento do sábado, quando eu confirmei a presença do Jacaré, do Igor e do Edson, que eu já tinha, do Ronaldo, então, assim, a gente vai começar a divulgar a partir de amanhã. Mas a gente já tem alguns parceiros, por isso que a gente já confirmou a data para sábado, né? Então, a gente tem já a Vacom Contabilidade, que é do nosso amigo Vartan, né? Que é o filho dele, o Arthur, um cara que sempre ajuda. Nós temos a Sandálias Degraus, que é do nosso amigo Rosendo, lá de Barbalha também. O presidente da Câmara, vereador Daí Matos. Marcelo Júnior, vereador lá de Barbalha também. Juraci, da Jal Presentes, aqui que foi diretor do Guarani, é um desportista aqui. Também já está junto com a gente nesse evento. Quem mais? Val, da Perbone, a Perbone, que é um parceiro da gente, é um também, desde o início também. Gente boa, e gosta de bater uma bolinha também. Pronto, Val, e ele vai também estar lá, teve lá no Crato sábado com a gente, não foi, Jacaré? Então, Val da Perbone, a Perbone é parceiro da gente. Josué nutricionista também, o parceiro da gente. O prefeito Dr. Guilherme também vai ajudar. A gente vai ver até se ele marca presença lá. Deixa eu lembrar aqui quem mais. E qualquer coisa, você pode fazer o seguinte, pode mandar essa lista que você já disse e com os outros, manda pra gente, que a gente bota no Instagram aqui do canal, tá entendendo? Colocando como parceiro. A gente faz maior questão muito de divulgar, até porque eu acho que quem incentiva o esporte, seja ele qualquer modalidade, vai estar fazendo bem, porque quando você incentiva o esporte, você tira uma criança ou um jovem, um adolescente da rua ou de uma oportunidade de estar fazendo alguma outra coisa para dar ali. Tem aqueles que viram jogador de futebol como vocês viraram, né? Se tornaram jogador de futebol, hoje estão sendo exemplo para muita criançada.
mas aquele que às vezes não vira jogador de futebol, mas vira um cidadão, uma pessoa que vai ter uma mentalidade diferente, né? Acaba tendo um sentimento de coletividade, porque é uma coisa que vocês também aprendem, né? Viver em comunhão, no meio de pessoas, né? Enfim, isso é muito bacana. Então, E assim, Tony, quem estiver ajudando, pode mandar para a gente a lista, que a gente divulga lá no Instagram, com e certeza. assim, quem fizer essa parceria com a gente, não vai estar fazendo com o Jacaré, não vai estar fazendo comigo, não vai estar fazendo com o Ronaldo Angelim, vai estar fazendo com as crianças que realmente precisam. Porque assim, o que a gente tinha de viver no futebol, no esporte, eu já vivi. O Jacaré está vivendo hoje, entendeu? Então ele sabe a dificuldade que ele passou, como eu sei a dificuldade que eu passei. É por isso que o evento a gente vai realizar na nossa comunidade, porque eu sei a realidade de lá. Eu sei que se a gente chegar com um presente agora de Natal com uma criança dessa, a gente vai estar fazendo a felicidade deles, entendeu? Então, quem chegar junto aí em relação a isso, porque a gente não pode fazer. O Jacaré ajuda várias pessoas, que eu sei disso. O Arthur Kaique ajuda várias, mesmo se ele não vier para o evento, mas eu sei que ele vai ajudar, vai fazer a parte dele. Eu faço minha parte todo dia, entendeu? Mas sozinho a gente não pode fazer. Mas aí com a presença de todos nós e com os parceiros, com certeza a gente vai estar lá ajudando 200, 300 crianças com um brinquedo que vai fazer um Natal mais feliz para eles, entendeu? Com Esqueci certeza. de falar também só no Vevé Siqueira, o vice-prefeito, também é um parceiro da gente, vai estar lá junto também. E quem for aparecendo aí de hoje até domingo, sábado, a gente vai estar divulgando nas redes sociais. Pronto, como também a logomarca dos uniformes, todos os parceiros vão estar lá sendo divulgados. Primeira, pessoal, 5 da tarde, sábado que vem, Areninha do bairro Malvinas, em Barbalha. Então esse jogo, os amigos de Jonas com os amigos de Netinho, e aí vai ter esse pessoal todo aí, ex-jogadores, jogadores da atualidade que vão estar lá participando deste jogo importante, e você leva brinquedos. Tá bom? Vai lá assistir, né? Rever os atletas que fizeram sucesso nas antigas e ver também aqueles que estão em atividade, aqui como Jacaré, como Edson Cariús, como Igor Cariús e tantos outros, tá bom? Bismarck, enfim, vai estar lá também. Que vai estar lá também, Bismarck. Eu tô rezando para que resolva logo esse problema de Bismarck na justiça, para ver se ele volta a jogar. Resolveu. Ele falou. Graças a Deus. Eu estou vendo as histórias dele aí, já resolveu, mantendo a forma. Se eu não me engano, ele me falou que dia 24 agora, dia 23, já encerra a questão dele, e a partir do dia 25 ele já fica... Tomara, Deus abençoe, porque eu quero ver esse rapaz jogando bola. E você que vai estar lá esse ano para jogar, viu? Você vai estar lá para jogar, viu? Vamos para lá. E o Vitor joga também? Quem? Guto? Guto. Rapaz, Guto disse que jogava bola nas antigas, eu não sei não. Eu só me recomendo bola de carne, mas tudo certo. Aí, agora, cara, fala o seguinte, bota para jogar no segundo tempo, porque a minha estratégia é pegar o time adversário cansado, sabe? Aí o resto, pronto, a bola chegou aqui, não tem problema, pode deixar que a gente resolve. Não sei como. Jonas, fica só um pouquinho aqui, deixa eu só falar aqui para a galera sobre a Perboni Brasil. São 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil, e a gente está tendo oportunidade de ter a Perboni Brasil também aqui na região do Cariri. Então você que é comerciante, que tem mercearia, tem sacolão, tem bodega, tem venda, enfim, você não vai oferecer algo que tenha qualidade baixa para o seu cliente. Então adquira produtos da Perboni Brasil. Eu só compro frutas, verduras e legumes se tiver procedência da Perboni Brasil, tá certo? Tá aí na tela para você o telefone, é o 999188131, tem outros telefones, mas esse é um dos telefones e o WhatsApp, tá? 999188131, e tem também o Instagram, @Perboni_Brasil_Cariri. Segue lá no Instagram, sempre está dando dicas de saúde, receitas, enfim, muita coisa bacana lá no Instagram da Perboni, e aí você tem um telefone que você pode entrar em contato. Lá tem um completo mix de nacional e importado, e tem produtos de qualidade, tudo fresquinho, com preço super camarada, e você ainda conta com um ótimo atendimento do nosso querido Val, lá da Perboni, e de todos os funcionários lá da Perboni Brasil, tá bom? São 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. Tá certo? Fruto de uma geração saudável é Perboni Brasil, que também está sempre incentivando várias ações sociais, o esporte de uma forma geral, seja amador ou profissional aqui da região do Cariri. Perboni Brasil aqui fica no Ceasa de Barbalha, rodovia Barbalha-Juazeiro, ali na Avenida Leão Sampaio, Galpão 2, tá bom? Então, vá lá na Perboni Brasil. Você que é comerciante, ofereça produtos da Perboni Brasil. Você que é cliente, assim como eu, só compre se tiver procedência da Perboni Brasil, porque você vai estar comprando um produto de qualidade e com preço, ó, show, viu? Super camarada. Bidu, Jonas, obrigado aí pela presença aqui com a gente.
Tá bom? O Jacaré vai continuar aqui, eu sei que você vai ter que sair, mas eu quero agradecer demais a você aqui. Rominho tá mandando abraço para você. Cadê aqui? O Martim Rodrigues, de Jacaré, representando bem o interior cearense pelo Brasil. Fala qual foi a sensação de fazer 2 gols no Cruzeiro. Daqui a pouco o Jacaré vai falar dos 2 gols que ele fez no Cruzeiro. Cadê aqui? O Antônio Afonso está dizendo que a Juvenada cheia de galetos é da sua época, viu, Jonas? Diz que o Jonas Bidu era da época da galetada. Antônio Vicente também deixando boa noite aqui. Enfim, a galera boa que está mandando aqui mensagem. Domingos Sávio Vidal, o Edson também. O Domingos Sávio Vidal está lá no Carlito Pamplona, em Fortaleza, acompanhando a gente. Camilo Gardene, a gente já falou. Enfim, uma turma boa que está acompanhando a gente aqui também, tá? Daqui a pouquinho a gente aproveita para fazer mais registros e mandar também mensagem da galera aqui. Plácido Ângeles, conhece Plácido, né? Rapaz, gente boa demais, boa. viu? Aniversariou também um dia desse, o meu amigo Plácido. Ele vai estar lá no jogo da Juvenada, com certeza. Vai, né? Tá certo. Ele deixando boa noite, o programa tá show de bola, só rapaziada da melhor qualidade. Abraço pra geral, tá dizendo aqui o nosso querido Plácido. Tiago Oliveira também aqui deixando um abraço, assistindo aqui em Iguatu. Um abraço, nosso querido Tiago Oliveira lá da imprensa de Iguatu. Gildásio Furtado, boa noite a toda a galera do Replay. Valeu, Tony, valeu, moçada. Jonas, obrigado, viu, pela presença aqui. Se Deus quiser, a gente tá sábado lá no jogo lá com o Jacaré e com a turma toda. Tá bom, meu querido? Um abraço. Qualquer coisa, manda pra gente que a gente divulga lá no Instagram. Quero só agradecer, Tony, pelo convite, né, pelo espaço aqui, em estar falando um pouco da história da gente, como também divulgando esse evento do sábado, um evento solidário. O objetivo é esse, é a questão social, né? A gente arrecadar brinquedos lá para as crianças da nossa comunidade. Agradecer já aqui presencialmente, o Jacaré confirmou que vai estar lá no evento da gente. Então é isso. O Rominho também, que é um parceiro nosso. Rominho Importados também, eu estava esquecendo aqui, muita gente e a gente esquece. O Romeu Carlos, ex-presidente do Guarani. Rominho, torcedor do Guarani, a gente sabe disso, né? Quando eu joguei no Guarani... Presidente campeão da Série C com o Leão do Mercado. Mercado. Do bolso lá para dar presente quando a gente era escolhido o melhor em campo. Ele sempre chegava, o pai dele também, que já faleceu, torcedor do Guarani também. Então, enfim, só agradecer, Tony, pelo convite, pela oportunidade e pedir para que o pessoal de Barbalha, da região do Cariri, para assistir um bom jogo de futebol, que a gente vai ter qualidade também no jogo, né? Mas o mais importante é a questão social. Então, para comparecer lá na Areninha das Malvinas, na Areninha Adonis Manuel Damasceno, sábado às 17 horas, a gente vai tentar começar às 17 horas em ponto, para não ter atraso, porque às vezes a pessoa chega cedo e fica aquela questão de esperar demais. Então a gente vai tentar iniciar às 17, estourando 17h30. Então é só agradecer pelo convite e pedir para as pessoas comparecerem lá e levarem um brinquedo, que com certeza a gente vai fazer um Natal feliz para as crianças da comunidade das Vilas Unidas. E contar com sua presença mais uma vez. E obrigado pela parceria. Primeiro, valeu nosso querido Jonas. Pessoal, o Jacaré vai ficar com a gente aqui ainda daqui a pouco. Você, torcedor de casa, lembra de gols de Jacaré ainda com a camisa do Verdão do Cariri? Com a camisa do Bahia, do Ceará, do Fortaleza, você vai lembrar. Mas com a camisa do Icasa. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para a galera, tá bom? É rapidinho, 1,5 minutos, a gente volta. Tem Ivan Carlos que vai participar aqui com a gente também. E o Emerson Santana, que para nós é fumê. Já teve aqui só o couro e o osso, mas hoje o rapaz está nutrido. Coisa boa é o Fortaleza. Na época do Barbalha não era assim, não. Daqui a pouquinho, 1,5 minutos. Conta aí no relógio, a gente volta já. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato.
Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. É porque agora é Rio. Bom, vamos voltar aqui com o nosso Replay. Compartilha com a galera, avisa que o Replay já está no ar. Se inscreve aqui no YouTube e segue a gente lá no Instagram, tá bom? E aí, olha, você que chegou, o programa já estava rolando com o Jonas aqui, o Jacaré, não se preocupa que o canal depois fica salvo aqui o programa no YouTube e você pode assistir depois, tá ok? Só para avisar para a galera. Então, se inscreve aqui no YouTube, Replay com o Tony Souza, dá a curtida, compartilha, avisa que o programa está rolando e segue a gente lá no Instagram. E lembrando que quarta-feira nós teremos o podcast Replay na Copa, também aqui no YouTube, já com presença confirmada do nosso querido João Hilário. Temos outro convidado para confirmar, como não está confirmado ainda, a gente não vai divulgar, mas João Hilário já confirmou, vai estar com a gente na próxima quarta-feira. Aqui no YouTube você encontra as duas primeiras edições do podcast Replay na Copa. No primeiro estive ao lado de Fabiano Rodrigues e do João Filho, inclusive repercutiu com o João Filho, tem cara mandando mensagem aqui, João Filho era pé frio, rapaz. Só porque o João Filho disse que o Brasil no máximo chegaria até as quartas de final. João Filho, o pessoal está pegando no seu pé. E também na segunda edição nós tivemos Fabiano Rodrigues ao lado de Henrique Vidal, contando com a participação especial de Shirley McLaren, viu? Shirley McLaren também deu ar da graça, é claro, né? Então, na próxima quarta-feira tem Replay na Copa a partir das 8 da noite aqui no YouTube, tá bom, galera? Bom, deixa eu só trazer aqui, já estamos com o nosso querido Ivan Carlos, que foi preparador de goleiros e ele também agora é analista de desempenho do Nacional de Patos. Boa noite, Ivan. Obrigado por estar aqui também participando do programa. Você que já bateu bola com... Viu as fotos suas das Antigonas, você bateu bola com o Jacaré também, mas não quis ser jogador, como é, meu querido Ivan? Boa noite. Boa noite, Tony. Boa noite a todos que fazem parte do Replay com Tony Souza. Primeiramente, queria parabenizar pelo programa, viu, Tony? Pela repercussão que Obrigado, é o Replay com Tony Souza. Quero dizer que já não é mais caririense, já não é mais uma coisa nacional, é mundial. Sabe que tem um meio que é muito importante. Queria agradecer o convite e abraçar o Emerson também que está aqui. O Vitor Jacaré, que para mim não é Vitor Jacaré, mas é um irmão, que desde a infância que somos amigos. Dizer que no ICASA, em 2017, quando ele começou, quando ele também teve algumas passagens pela base, eu estava na base na época, na época eu era preparador de goleiro da base, e daí a gente teve alguns trabalhos juntos. Então você não queria ser jogador não, você queria estar no futebol, mas não jogando bola. Isso, desde sempre. Muita gente ainda pergunta, mas você é tão novo e tal, por que não tentou ser jogador de futebol? Mas eu nunca tive essa vontade de ser jogador de futebol. Mas aquele gol de falta que eu vi no vídeo aí, foi bambo ou como foi? Não, porque no amador a gente inventa de vez em quando, E no amador o cara não tem muita pressão, o cara vai, arrisca e dá certo, é isso? Isso mesmo. Mas você começou como preparador de goleiro no ICASA.
Nesse ano você já estava na base do Icasa. Isso. Na verdade, Tony, às vezes quando eu falo de profissão, às vezes até um contratempo, às vezes da minha parte. Em 2017, hoje eu tenho 22 anos, né? Em 2017, eu encerrei o ensino médio e fiz uma faculdade de contabilidade. Hoje eu sou formado em ciências contábeis, né? Fiz 4 anos de faculdade, inclusive na Juazeiro, né? Sou formado em contabilidade. Só que na época o futebol falou mais alto, né? E daí eu tentei conciliar as duas coisas, né? O futebol, na época eu era preparador de goleiro, na época que o Fabiano Macau era treinador do Icasa, e eu estagiei na época com o Bruno Brazion, foi um preparador de goleiro, não sei se você lembra dele, né? Hoje ele está no São Caetano, de São Paulo, assim, a gente tem sempre conversas. Foi um cara que sempre me incentivou na época a fazer parte do futebol, a me especializar mais ainda. Foi um cara que pegava muito no meu pé, que falava, não faça contabilidade não, faça educação física, né? Não é à toa que hoje, quando eu encerrei o meu curso de contabilidade ano passado, 2021, já iniciei a educação física. Hoje estou no meu 3º semestre de educação física, né? Faço a minha área, né? Comecei como preparador de goleiros, mas só que o futebol, o destino, né? Precisamente Lamar Lima, né? Me deu aí outro rumo, Lamar e Sidney Moraes na época, agora quando já veio para o Icasa, né, já mudou meu rumo, né? Foi uma experiência até nova para mim, né? Mas que agora está dando certo. Aí foi quando você saiu de preparador de goleiros que foi para analista de desempenho. Sim, sim. E foi quando eu tive esse impulso, né? Foi uma coisa que eu também gostei de fazer, uma coisa que deu certo e até hoje eu faço parte da comissão do professor Lamar Lima, né, como eu já falei, e é uma coisa que hoje faço com gosto, que eu gosto, né, e estou no meio e fazendo bem feito. 22 anos, tá quantos anos, Jacaré? 23. 23, porque eu sempre vi vocês muito juntos naquela época da base, inclusive naquela época da base do Icasa, foram 2 jogadores daquela safra ali, como a gente gosta de chamar, que me chamaram a atenção. Que era o Jacaré e o Zé Oliveira, né? Que Zé Oliveira, eu não lembro se o Zé Oliveira estava antes do Jacaré, eu acho que até estava antes e aí o Jacaré chegou depois. Mas foram 2 jogadores que acabaram se destacando naquela equipe e eu lembro que depois o Jacaré ainda foi convocado para a seleção cearense de futebol, né? Foi uma competição, foi um campeonato brasileiro? Era a seleção cearense sub-20 de competição de estados, né? Tinha competição daqui, aí tinha de Pernambuco, tinha de... É tipo um regional, Bahia, tipo isso. Tipo meio que o Nordestão isso, ali, isso. Só que aí você representava, era até uma camisa, acho que era até a logomarca da federação. Isso. Né? E você acabou, até uma camisa amarela, se não me engano, né? E você acabou representando, mais ainda, você já estava no Icasa ou já tinha ido para o Fortaleza? Não, estava no Icasa. Estava no Icasa, aí fui para essa seleção cearense. O pessoal do Fortaleza gostaram e entraram em contato com o pessoal de casa e o Icasa me emprestou 2 anos para o Fortaleza. Só que eu só fiquei 1 ano no Fortaleza. E eu lembro que estava muito junto lá, vocês dois, sempre muito unidos, tanto o Ivan com o Jacaré. Kleber, eu não sei se dá para colocar uma foto aí, Kleber. Tem até uma foto que tem os dois aqui, lá no começo do Jacaré, no time do Icasa, acho que ainda 2017. Né? E o Jacaré não tinha essa cabeleira aí ainda, não. A cabeleira do homem mudou. Aliás, como mudou? Que eu achava bom que eu ficava acompanhando, eu gosto de estar acompanhando os jogadores nas redes sociais. Você já mudou a cabeleira lá no Ceará. A galera já tirava onda na época do Ceará. Né? E tem as imagens aí do Jacaré. Né? Eu estava até gordinho, você estava redondinho, viu, Ivan, nesse tempo aí. O Jacaré estava meio cabeludo, mas não estava estiloso desse jeito aí, não. Vocês lembram quem é o resto da galera que está ali nessa Lembro. O primeiro sou eu da foto, né? O segundo é Jacaré, o terceiro é Danilo, um zagueiro que joga no futebol amador lá de Caririaçu. O quarto lá, o nome dele é Natalino, um lateral esquerdo que jogou profissional também no Icasa, jogou no Crato, jogou com o Rony Araújo no Crato. Lembro, Natalino. Chegou aí pro Santa Cruz em Natal ainda, mas só que não conseguiu dar continuidade da carreira. E o quinto lá é um ex-vereador do Caririaçu, hoje empresário, Roberto Madeireira, que foi um dos caras que também contribuiu muito, né, na carreira do Vitor Jacaré, que na época que ele começou no Icasa, não tinha o apoio financeiro e ele trazia Jacaré para os treinos, no transporte dele. E na época foi um cara que contribuiu muito para a carreira do Vitor Jacaré. E aí você fala, então você teve uma situação parecida com o Bismarck, porque se eu não me engano o Raimundinho me disse, quando o Bismarck passou na peneira lá do Icasa, a gente chamava Bismarck de Bibi, né, na época, e aí ele perguntou, tem alguém que vem lhe deixar, porque ele morava no Sítio Estrela, tem como alguém vir lhe deixar? Porque se dissesse, não, mora no outro canto, os caras não
estava com condição de dar a passagem. E ele disse, então diga que você mora em Juazeiro. E ele acabou dizendo que morava em Juazeiro e todo dia o pai dele acabava trazendo, até que depois ele disse que morava realmente na Estrela, já tinha se destacado lá na base, acabou ficando. Então, até esse começo teve essa dificuldade também, Jacaré, da passagem para poder vir treinar. Isso todo mundo sabe, é 24 km daqui para Caririaçu, para vir todos os dias e voltar, porque a gente não tinha onde ficar em casa, né? E eu, aliás, não tinha onde ficar não, eu estava em período de teste ainda, a primeira semana, e eu tinha que vir todo dia e voltar. E ele, esse Roberto da Madeireira, que me ajudou, sou grato a ele, até hoje a gente resenha, brinca. E daí, depois da primeira semana que eu fui aprovado, aí meu tio já alugou uma casa, fazia feira para mim, pertinho do CT mesmo, lá de casa, aí as coisas começaram a melhorar. Tem umas imagens aqui com os gols do Jacaré pelo time do Icasa. E aí você lembra quando foi o primeiro gol que você teve pelo Icasa, Jacaré? Dá para lembrar? Ou quantos gols você marcou pelo Verdão do Cariri, tem ideia? Não lembra de jeito nenhum. E quantos gols na carreira você chegou a ter? Não. Mas aí você... quem foi o seu grande parceiro ali no time do Icasa? No Icasa, quando eu cheguei, tinha o João Paulo, JP, que hoje parou. Até encontrei com ele ontem. O Pedro Lucas também, Netinho. Pedro Lucas, mas Pedro Lucas é o zagueiro, Pedro Lucas zagueiro que jogou. E você também, porque parou, né, cara? O Pedro Lucas jogou é um jogador de muita também. qualidade, cara. Muita qualidade, novo também. Aí tinha o Netinho de Barbalha também, que a gente jogou junto, sempre na resenha. Aí tinha o Testinha, que veio de fora, fez tempo do Macau. O Macau que trouxe ele. Marcelo Nicásio, aí tinha uma turma boa. O Testinha que hoje está no Pacajus, né? Como é? O Testinha que hoje está no Pacajus. Está no Pacajus, né? Verdade. Pacajus foi campeão da Taça Farisópolis com o Pacajus. Inclusive, uma dificuldade que a gente tem aqui é referente a esses clubes. Porque, por exemplo, o Pacatuba foi campeão agora da Série C e eu recebi comunicados. Inclusive, a gente está vendo aí imagens dos gols aí do Jacaré, ainda no antigo Romeirão. Você está vendo aí gol de foul, gol de chute fora da área, gol de pênalti, inclusive. Mas o Pacatuba, por exemplo, foi campeão. Eu tenho informação que não foi pago os salários dos jogadores lá no Pacatuba. A gente está até tentando entrar em contato com o pessoal da diretoria do Pacatuba para saber, porque já teve gente entrando em contato conosco dizendo que estava em débito lá. Parece que só Ceará e Fortaleza é quem está em dia no estado do Ceará. Impressionante como as equipes têm dificuldades nessa questão financeira. Teve muito jogador da sua época que parou de jogar desanimado por salário atrasado ou pelas dificuldades que se apresentaram, Jacaré? Eu vejo muitos comentando, né? Mas é uma coisa que eu nunca me apeguei. Eu sabia que os clubes aqui do Cariri têm uma dificuldade em questão financeira, né? E eu tinha um objetivo maior, tinha um sonho maior, que era chegar em um time de alto nível, né? No futebol nacional. Mas eu já vi muitas pessoas comentando que parou por causa que não recebia salário, por causa disso, daquilo. Mas isso é só um obstáculo que a pessoa tem que passar por cima. Eu vou perguntar aqui a você. A gente fica vendo aqui as imagens que passaram agora, você fazendo gols pelo Icasa, enfim, começo de carreira, numa situação diferente, né, que a gente sabe das limitações que os clubes têm. Mas eu te pergunto, você saiu do Icasa, aí foi para a seleção sub-20, voltou, depois foi emprestado para o Fortaleza. E aí a pergunta que não quer calar: por que o Jacaré não foi mais aproveitado no Fortaleza? Eu lembro que o Icasa chegou a jogar contra o Fortaleza aqui e eu participei da coletiva que o Rogério Ceni, na época, era o técnico do Tricolor de Aço. E eu cheguei a questionar também. Ele chegou a elogiar você como um talento de muito potencial, etc, etc. Mas aí ficou aquela sensação: o Jacaré não foi bem, não recebeu muita oportunidade. O que é que faltou para o Jacaré, de repente, se destacar no time do Fortaleza, já que você, não muito tempo depois, conseguiu se destacar no maior rival, que era o Ceará, foi campeão aspirante, né, brasileiro sub-23, campeão da Copa do Nordeste também pelo Ceará, entrando, jogando, né? O que aconteceu ali no Fortaleza que não deu certo, Jacaré? Cara, não tem como eu explicar isso, né?
Mas todo mundo sabe que tudo é no tempo de Deus. Sou grato ao Fortaleza pela oportunidade de vestir a camisa do Fortaleza. Mas eu não sei como explicar isso. Recebi poucas oportunidades, mas sou grato a essas poucas oportunidades que recebi. Porque eu acho que eu aprendi muito com os profissionais que tem lá, tanto jogador, como comissão, como diretoria. O Rogério Ceni é meio abusado, Jacaré? Rapaz, diz que o Rogério Ceni é meio abusado. Ele gosta de trabalhar sério, né? Mas tem um trabalho muito bacana, um trabalho muito bom. Né? À toa que está fazendo sucesso como treinador. Mas é um pouquinho arrogante e gosta de pegar no pé mesmo. Pegou no seu pé também. Do juvenil, o pessoal diz que a galera da juvenada acaba, às vezes, dando trabalho, né? O pessoal chega ali. Demorou para você se adequar à realidade? Porque você foi um cara que não teve base, né? Você saiu, vamos dizer assim, você praticamente foi no pega da rua lá de Caririaçu, porque você passou do amistoso que não estava previsto para jogar. Apareceu a oportunidade, jogou. Aí apareceu para o Icasa. Então, assim, você já entrou para jogar futebol profissional. Base, experiência de concentração, aquele ritmo de jogador profissional foi uma coisa que você não teve, né? Foi uma coisa que você não viveu. Você teve que aprender isso durante a sua carreira. Você demorou para se adequar a essa situação? Eu passei um tempo com um pouco de dificuldade, né? E todo mundo sabe que é diferente a gente que não tem base para um menino que já vem de base, já vem sendo trabalhado, né? Eu demorei um pouco, mas também não me arrependo, sou grato de ser pego na rua. A gente vê hoje grandes jogadores como o Bruno Henrique do Flamengo, que veio ser profissional agora depois dos 23 anos e fez sucesso, foi rei da América, teve uma Libertadores agora com o Flamengo, né? 2019. 2019 ele foi o rei da América. Então, demorei um pouquinho, mas trabalhei firme e eu acho que agora já estou bem adequado para disputar essas competições. O momento teu lá no Caucaia, você disse que tudo começou para valer no Caucaia, né? Ou seja, foi depois do Fortaleza. O que foi tão importante no Caucaia que mudou a sua cabeça ao ponto de fazer esse trampolim? Cara, justamente porque eu acho que começou no Caucaia por causa que eu tinha dado um passo atrás, tinha saído do Fortaleza, fui para o Caucaia, né? Você sabe que deu um passo atrás. E cheguei no Caucaia, eu falei que eu não poderia ficar rodando só nos clubes aqui do interior. Eu tinha que trabalhar focado, determinado, deixei algumas coisas de lado. No Caucaia deixei, acho que 2 anos e poucos, deixei as coisas de lado. Aí foi onde eu comecei a trabalhar e dar resultado dentro de campo. E em seguida o Ceará entrar em contato comigo e a gente acertar um contrato. E você pegou uma galerazinha experiente lá para trabalhar junto, né? Porque além do Washington, mas, por exemplo, eu lembro que lá tinha, se eu não me engano, Erandi, que era daquele time, Ciel também estava naquele time. Moré, ou seja, você pegou Clebão, uma galera... Clebão estava com a gente também lá. Sim, Clebão, você estava com a galera assim de uma cabeça. E, por exemplo, o Clebão, eu tive um contato mais próximo de Clebão, de viver mais próximo, até porque eu acompanhei o seu início, mas não vivia aquele dia a dia. Eu vivi mais o dia a dia, até pela proximidade, eu estava com a equipe de esporte em Barbalha, então pude acompanhar um pouco ali o Kleber. Tive um contato grande com o Kleber. E o Kleber sempre me pareceu um cara muito focado. E eu lembro quando o Jorge Luiz, que era técnico do Barbalha, né, que foi o cara que olhou o Kleber e disse, eu quero o Kleber, ele dizia, eu estou vendo nesse menino ali que se eu botar uma faca na mão dele, disser, traga um leão, ele traz 2, porque ele quer vencer no futebol. Então o Kleber sempre foi muito focado e a gente mostrou isso. Esse foco chegou para você realmente ali no Caucaia? Sim. No Caucaia mesmo foi onde eu foquei de verdade para dar o passe mais importante da minha vida. E no Ceará, como foi lá no Ceará? No Ceará eu recebi oportunidades com o Guto Ferreira, sou grato ao Guto por tudo que ele fez desde a minha chegada no Ceará, né? Em 2020, foi o meu primeiro ano no Ceará, tive a oportunidade de disputar 10 partidas no Brasileirão, Série A. E em 2021, quando eu estava tendo sequência de jogo mesmo, de entrar nos jogos bem, tive a lesão no joelho, LCA, e perdi o ano praticamente de 2021. Isso já foi depois do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, né? Sim, eu fui campeão. Foi campeão. Fui campeão em 2020. Pelo Campeonato Brasileiro de Aspirante
E em 2021, quando ia começar o campeonato, não, ia começar o brasileiro, eu machuquei. Mas o brasileiro, o Série A, né? Eu machuquei. Machucou na Copa do Nordeste, né? A Copa do Nordeste e passei 8 meses recuperando. Foi o principal, assim, porque foi o Guto Ferreira que te levou do Ceará para o Bahia, né? Qual foi a importância do Guto Ferreira para ti na tua carreira? Cara, o Guto Ferreira foi um cara que sempre confiou em mim, sempre me deu a liberdade de jogar do jeito que eu gosto, sempre me deu confiança. E eu acho que isso é que me fez crescer. Tipo, ele me dá liberdade, eu corro para ele dentro de campo, faço o que ele pede e um vai ajudando o outro, né? E eu sou feliz em ter trabalhado com ele, com o Alexandre, o André, que são os auxiliares deles, o Juninho, o preparador físico, que sempre me deram conselho para mim ter um sucesso na carreira, que esse sucesso chegou com eles lá no Bahia. Foi o principal técnico da tua carreira? Para mim, eu acho que sim, me ajudou bastante. E aí acabou deixando o Bahia, mas você ficou lá no Bahia e tem contrato até final de 2023. Até final de 2023 e eles têm uma grande parcela para o acesso do Bahia, né? Que quando eles saíram, o Bahia estava em terceiro na classificação para a Série A. E a gente terminou em terceira ou foi segunda? Terminamos em terceiro também. Então, praticamente onde ele deixou, a gente terminou. Né? Pois é, o Guto, que é o Gordiola, né, acabou levando esse carinho da torcida do Ceará, o Gordiola. E a gente fala aqui um pouco da carreira do Jacaré, você está vendo imagens, fotos aqui do Jacaré. Ou seja, 5 anos mudou muita coisa, né, na vida aqui do Jacaré. E a gente vê, por exemplo, foi um começo junto do Ivan Carlos e do Jacaré, praticamente ali simultâneo, só que um indo para o futebol como jogador e o Ivan Carlos de preparador de goleiros indo para analista de desempenho. Só que tem muita gente, Ivan, que não entende a função do analista de desempenho. Eu lembro até que o Icasa, se eu não me engano, em 2014, na época era o Vladimir de Jesus, estava no Icasa, e aí a comissão técnica do Icasa era uma comissão numerosa, e eu vi gente reclamando, questionando para que tanta gente numa comissão técnica. E questionaram, inclusive, para que analista de desempenho. Analista de desempenho hoje é um profissional indispensável numa comissão técnica, hein, Ivan? Às vezes, quando a gente comenta até com algumas pessoas que não são do futebol, que não têm conhecimento, às vezes até ignoram essa profissão, né, Tony? Mas foi uma profissão que ultimamente, principalmente nos últimos anos, tem ganhado uma forma grandiosa, principalmente que a CBF hoje tem curso, né, e licenças como analista de desempenho, né, claro, e o mercado de analista tem crescido muito, até porque eu falo que analista de desempenho ele não só analisa o jogo em si, mas ele é um multiplicador de um treinador. Né? Hoje eu falo para você que, vamos dizer, eu conversava mais com o Amado que o próprio auxiliar técnico dele. Né? Então a gente tinha sempre esse elo, com o Sidney Moraes em casa também era a mesma coisa, eu conversava muito com ele, mais como até o próprio auxiliar. E o analista não é só a análise daquele próprio jogo, mas às vezes até uma conversa com o próprio jogador, até o homem a homem, né? Até aquela correção que o treinador não vai ter com o jogador, mas é aquela multiplicação de responsabilidades. Às vezes o treinador ele não tem aquele tempo, não tem aquela cabeça para se preocupar com tudo que se passa ali no treino, e às vezes essa responsabilidade é jogada para mim, até às vezes para corrigir um certo ato, até às vezes de treino, nem só de jogo. Né? Então, assim, então você acaba observando não apenas os adversários do time com o qual você está trabalhando, mas o que é feito também nos treinamentos do elenco, você também tem que estar observando. Ah, claro. Principalmente como a gente faz parte de uma comissão fixa, Tony, a gente tem uma metodologia de trabalho, né? Um exemplo, a gente teve um treino tático e a gente quer demonstrar após esse treino o que ocorreu naquele treino, o que é que a gente pode corrigir após esse treino. Muita gente não tem esse costume vamos corrigir esse treino tático aqui dessa maneira. Às vezes fazem correções apenas de jogos, né? Mas às vezes a nossa metodologia, e você trabalhar em uma comissão fixa, dá essa responsabilidade, dá essa liberdade da gente conversar, da gente corrigir
algumas situações, né? Porque muita gente ainda acha que o quê? Que análise, eu vou analisar o adversário, vou ver o que o nosso adversário faz e vou montar estratégia para aquilo. Mas não é só isso. Às vezes tem o dia a dia, acredito que seja mais importante do que o dia do próprio jogo, né, Tony? E muitas das vezes eu até entendo o lado do torcedor que não vai entender esse nosso lado, esse bastidor. Você que faz mais parte, você que está mais por dentro, sabe que o jogo ele começa muito antes do que no próprio dia do jogo, né? E que isso Tanto é que hoje virou moda os treinadores não abrirem muitas vezes o treino para a imprensa. Antigamente a gente chegava, olhava aqui o treino e você já via. Eu lembro que eu peguei um determinado diretor que não gostava de facilitar as coisas para o pessoal da imprensa. A única coisa que eu perguntei, qual a escalação? Ele chegou para mim e disse, pergunte ao assessor de imprensa. Não tinha assessor de imprensa no time. E aí, quando foi depois, eu observei os jogadores que estavam em campo, peguei a numeração de todos eles e escalei o time. E aí, quando me chamaram, acho que Marco Valério, se eu não me engano, me chamou e eu escalei o time inteiro. Quando eu escalei o time, o cara chegou para mim e perguntou, você pegou o time com quem? Eu disse, com assessor de imprensa. Eu disse, qual assessor de imprensa? O que você mandou procurar? Aí ele ficou meio ali, não, deixou. Mas aí eu sabia quem era o time, porque eu acompanhava o dia a dia do time e acabou que eu escalei o time todo. Mas é uma situação que hoje, ainda bem que isso mudou, né? Isso mudou bastante, referente a essa questão dos clubes acabar facilitando o trabalho da imprensa, mas que também é uma coisa que eles estão vendo para eles mesmos, porque você está preocupado exatamente com a questão do trabalho tático, da movimentação que existe do time, do seu time e também do time adversário. Como, por exemplo, se você for enfrentar o Jacaré hoje, para você vai pegar, por exemplo, finalização do Jacaré, onde é que ele chuta, os pênaltis, essa parada todinha aí, é isso? Claro, primeiro que nós que fazemos parte de uma certa comissão e temos uma metodologia, né, Tony? Por exemplo, o Lamar me dá uma certa responsabilidade para me participar do treino, às vezes até treinos extras, eu às vezes dou um certo treino, né, um trabalho técnico, às vezes eu faço parte, né? Assim, o bom de você trabalhar com um treinador que você já trabalhou, você tem mais uma certa liberdade para conversar com o jogador, às vezes não tem aquela ciumeira, né? Um exemplo, o Lamar sempre nos dá liberdade para conversar com o outro, né? Porque às vezes tem treinador que fala, não, aqui quem manda sou eu, aqui quem vai dar o treino sou eu, aqui eu não quero opinião de análise. Vai de acordo com o treinador. Vai de acordo com o treinador, né? Mas mesmo com todas essas entranhas que às vezes é a ciumeira do futebol, que isso é normal, mas tem se ganhado forma, né? E hoje a análise de desempenho tem uma grande parcela de contribuição no futebol brasileiro, né? Eu acho que hoje clubes brasileiros têm 5 analistas, 3 analistas, todo o treino são filmados, né? Tem todo esse monitoramento e tem se ganhado uma forma grandiosa e hoje é uma função no mercado de trabalho muito grande no futebol, que é a análise de desempenho. Tem um gol aqui do Jacaré, um gol de falta, na época do Caucaia. Tem aí, meu querido Kleber? Bota aí esse gol aí do Jacaré, um gol de falta que o Jacaré fez, na época que estava na Raposa, olha aí. Aprendeu com o Ivan Carlos, Jacaré? Isso aí que você disse que ele bate ou não? Aí, e ainda é marrento o homem. Foi lá, tirou a camisa. Na época do Caucaia. Hein? Diz que ele é bom de falta aí no futebol amador. E aí, como foi? Aprendeu com o Ivan ou foi o Ivan que aprendeu com Eu acho que ele que aprendeu comigo, né? Vendo meus vídeos aí. Aí tá querendo botar em prática no amador. Pois é, rapaz. Essa transmissão foi feita pela TV Diário, narração do nosso querido Tom Barros. Ele vibrou demais com esse gol do Jacaré. Inclusive, nesse momento aí, no Caucaia, o Jacaré já estava assim, sendo protagonista propriamente. Porque a gente pode dizer que você foi protagonista na época do Icasa, né? Você acabou começando, mas se destacando. Foi para o Ceará, para a seleção cearense sub-20, né? Mas foi uma competição que não tem tanta visibilidade. Foi para o Fortaleza, mas foi um time ali que você teve poucas oportunidades, e aí até que você, no Caucaia, acabou virando protagonista, foi um dos nomes, e convenhamos, no meio, como a gente citou, no meio de vários jogadores de muita qualidade, o Clebão, o Ciel, Erandi, enfim, mas aquela região aí que você joga, o Ciel também, o Clebão, jogadores de ataque
que já estavam realmente ali se destacando, né? Na época era o Washington Luiz, que era o técnico, né, que trabalhava. E o pessoal dizia que, ainda hoje o pessoal diz que o Washington gosta de trabalhar com jogador de base. Mas você já não era mais da base, já estava passadinho na casca do alho ali, em Jacaré. Tava bem já, graças a Deus, né? E o Washington, como foi trabalhar com o Washington? Foi muito bom, um treinador atualizado que trabalha o treino moderno, né, o jogo moderno, então também agregou muito na minha carreira. Sou fã demais do nosso querido Washington. Washington, sou seu fã, Washington. Vai lá pro Iguatu e a gente torce para que o Jacaré, aliás, que o Washington se dê bem lá no Iguatu, de volta ao azulão lá do Centro-Sul. A galera lá do No Audio Esportes, lá do podcast No Audio Esportes, diz: grande Jacaré, parabéns pelo sucesso. Um dia queremos você aqui no nosso podcast para bater um papo. Abraço, Tony, abraço, nosso querido, a galera lá do No Audio, João, Fábio, enfim, aquela turma toda, tá bom? O Yuri 160 poderia, deixa eu ver aqui, o que ele está falando aqui é sobre o Icasa, né, que falando sobre poderia entrar em contato com os jogadores que Icasa revelou, para quem sabe eles dar alguma ajuda para reforçar o CT, pois devem ser muito gratos ao Icasa. O Verdão aqui, cadê? Genilson dos Santos, boa noite, Tony, manda um abraço aí pro meu amigo Fumê, vi esse meu amigo crescer no estudo e profissionalismo, junto com meu cunhado, professor Glauber, grande Glauber também, né, que estudaram juntos aí com o Fumê e o Glauber. Né, Adriano Lima aqui, diz aqui, a Islan Souza, verdade, CT Plastidão está precisando de uma reforma. A Laura também aqui deixando o boa noite dela. 2 grandes profissionais, Ivan Carlos e Jacaré, Deus abençoe vocês. Cadê aqui? A Islan diz, Icasa precisa valorizar mais a base, melhorar a estrutura do CT para esses meninos. No futuro, eles trarão o retorno, diz aqui o Aislan. Né? E o danado, porque, por exemplo, nós temos aqui Zé Oliveira, né, praticamente saiu do Icasa, o Jacaré também saiu do Icasa. E se a gente for citar jogadores jovens que passaram pelo Icasa, né, e que acabaram, por exemplo, o Icasa não tendo um retorno financeiro desses jogadores. Porque, por exemplo, o Bismarck ainda teve na época. Se eu não me engano, o Arthur Boim pagou, acho que foi R$148 mil, se eu não me falha a memória, até de um salário que tinha lá, um salário atrasado que tinha, e acabou ficando com o Bismarck, que depois foi para o São Paulo, chegou a jogar no Sub-20 do São Paulo, teve muito bem lá no São Paulo, o Bismarck. Mas são vários jogadores que poderiam ter saído, como por exemplo o Jacaré teve que entrar na justiça para poder sair do time de casa. Ou seja, poderia ter sido um acordo amigável e isso acabou não acontecendo na ocasião. Mas ainda bem que saiu rápido, porque senão tinha atrapalhado a sua carreira, hein, Jacaré? Verdade. Foi quanto tempo da ação na justiça para poder você ganhar a causa e estar liberado? Não foi nem um mês, não. Acho que foi 20 dias, 25 dias. Foi rápido, então. Foi rápido. E o Icasa nem quis mais recorrer? Não. Já chegou. Na época estava com salário atrasado também? Eu passei um ano que eu passei no Icasa, em 2017. Todinho eu não recebi um salário, não. Não, faço não recebeu nada. Um cacauzinho, bico seco. Nada, aí fui pro Fortaleza voltei, fiz um acordo com o outro presidente que estava, também nada. Praticamente eu não recebi nenhum salário. Então, foi a ação mais fácil que você teve de ganhar, foi essa aí. Foi tão rápido, nem... Um ano de bico seco, Jacaré? Um ano de bico seco. Diga aí que Jacaré assim não tem condição, não. Eita, aí é complicado. Essas dificuldades que a gente vê com os nossos times é que complica a situação. Realmente deixa muito a desejar. Deixa eu ver aqui quem está mais aqui, rapaz. Galera que está aqui mandando aqui um abraço aqui pro nosso querido Jacaré. Enfim, a Fátima também deixando aqui o boa noite. Beijão para a Fátima. Aqui o Cláudio Sampaio também aqui, boa noite. Manda alô aí pro Cabeça, ex-mordomo do Verdão do Cariri. Valeu, um abraço aqui pro Cabeça, também está com a gente. Francisco Costa também está aqui pedindo um alô para ele e para a esposa dele, a Dalti, e para todos os amigos lá de Feira de Santana da Bahia. Um abraço, pessoal, lá de Feira de Santana da Bahia, também acompanhando aqui, falando sempre aqui conosco, a gente fica muito feliz. O Telencar, boa noite, meu nome, Tony Souza, Jacaré, jogará em qual clube na próxima temporada? Tá no Bahia, não é isso, Jacaré? Sim, no Bahia. 2023, Bahia. Surgiu alguma coisa, Jacaré, que convenhamos, você teve um baita ano pelo time do Bahia este ano, hein? Para mim, até agora, não chegou nada, não. É porque você tem empresário hoje? Quem me ajuda é meu tio, desde o começo. Desde o começo. Então, hoje você não tem um empresário assim, aquele empresário da bola mesmo, não. Hoje o teu tio é quem tá contigo. Então, para você não chegou nada. E aí teve um internauta aqui que perguntou
E aí eu não lembro agora quem foi, mas perguntou qual foi a sensação de fazer 2 gols no Cruzeiro. E aí? Cara, é uma sensação boa e por ser o meu primeiro jogo, né, no Bahia. Em Sim, casa. cara, e você entrou no segundo tempo. Eu estava assistindo aquele jogo. Rapaz, tu entrasse iluminado naquele dia ali, viu, meu amigo? Porque eu lembro que você entrou no jogo e praticamente no primeiro toque da bola já fez, se não foi o primeiro toque, já fez o gol contra o Cruzeiro. Como foi aquele jogo ali? É um jogo bom, né, de jogar, equipe grande, o Cruzeiro, a arena estava lotada. E eu entrei no jogo com a intenção de mudar o jogo, né, quando eu entrei estava 0-0. Fui feliz de entrar, fazer um gol, logo em seguida fazer o segundo. E foi aí onde eu comecei a cair na graça da torcida. Sou grato ao torcedor baiano que me apoiou desde o meu primeiro jogo. Fico feliz e não tem explicação para esse jogo, velho. A Vini, inclusive, está dizendo que você vai brilhar aqui na Copa do Nordeste. Qual foi o seu grande parceiro hoje, agora nessa temporada lá no Bahia, na Boa Terra? Cara, eu me dava muito bem com o Danielzinho. Um jogador fantástico, um ser humano bem, do Davó, o Rodallega, o Mugni, o Danilo Fernandes, que é o goleiro que pegou o Internacional, o Corinthians. São seres humanos do bem. Cheguei lá, eles me abraçaram de uma forma gigantesca e eu levo eles como um grande irmão mesmo, que me deram o maior suporte para mim chegar lá e se dar bem com o grupo. Qual foi o jogo mais difícil que você teve nessa Série B? Cara, eu acho que o jogo mais complicado foi agora perto do acesso, que se a gente ganhasse do Operário, a gente já ia conseguir garantir o acesso. Foi onde o Operário fez 2-0 e a gente conseguiu empatar no finalzinho. E aí, por exemplo, você hoje está a favor, que é a torcida do Bahia, né? Convenhamos, é uma baita de uma torcida gigantesca aqui no Nordeste, uma das maiores do Brasil, se a gente for considerar, mas o Nordeste é uma das maiores com certeza. Qual foi aquele jogo que você sentiu ali, a torcida adversária, a pressão da torcida adversária nessa Série B? Porque você pegou times grandes, tem aqueles times que não são tão grandes, mas que a torcida também incomoda. O jogo do Vasco e o do Cruzeiro foi 2 times, assim, e o do Grêmio também agora já na reta final. Que a gente empatou 1-1 com o Grêmio, que a torcida fizeram festa bonita. Jogando nas casas deles lá, né? Isso. Tanto Porto Alegre, em Porto Alegre, Minas e Rio de Janeiro, né? Onde as torcidas fizeram festa maravilhosa também no estádio. Pressão é grande. Pressão é grande. O Jacaré sonha, de repente, dar um salto ali. Por exemplo, a gente vê jogadores que estão hoje, ninguém nem imaginava 3 anos atrás, os caras estão jogando a Copa do Mundo. E aí, dá para sonhar, Jacaré? Cara, eu acho que toda criança, todo jogador de futebol sonha em vestir a camisa da seleção brasileira, né? Então eu sou mais um que faço parte desse sonho. Trabalho para isso e se for da vontade de Deus, no tempo dele vai dar tudo certo. Manda um abraço para a Laura, que também está acompanhando aqui. Ivan Carlos, como é para você ver o cara que você começou lá batendo a bolinha ali, 2017, 2016, até antes, né? A gente fala aqui 17 no Icasa, mas se destacando aqui. E a gente sabe da sua amizade muito grande aqui com o Jacaré. De forma... Eu só da suspeita em falar Inclusive o Rominho disse que você tem uma elegância danada para falar aqui, viu, rapaz? O meu Carlos que foi presidente responsável pelo nosso título na Série C do Cearense no passado. E falar de Jacaré eu sou suspeito, né? Porque a gente se criamos junto, né? Jacaré é meio que a gente estudou juntos, né? Inclusive a gente teve até uma certa vez que a gente assinou um livro de ocorrência da escola juntos também, por nós quebrar uma parte do portão da escola que a gente estudava. Isso é vandalismo, rapaz, que história é essa? Foi que aconteceu que você foi quebrar o portão da escola? Com brincadeira. E daí, em brincadeira na escola, a gente... E daí a nossa amizade foi... É a mesma escola que vocês estavam agora participando lá estavam falando lá pra garotada? Não. E daí a gente somos amigos desde a infância, de verdade, né? Somos amigos, jogava videogame juntos, né? E eu sou prova viva que vi ele crescer, né? Viu o começo, né? Vi todas as dificuldades, né? Acho que tem até essa imagem que você demonstrou. Viu que na época que ele vinha por casa, que eu nem trabalhava ainda, foi no começo de verdade de 2017. Como eu não trabalhava ainda, eu vinha com eles só acompanhando eles, né? Eu vinha de Caririaçu, vim junto com eles e eu fui um cara que acompanhei. Agora por último eu estava em Salvador com ele também, que eu estava num período de folga. Eu estava em Salvador com ele também, estava acompanhando. Então
é uma felicidade para nós, né? Principalmente para nossa cidade de Caririaçu, que você sabe que nunca teve assim um jogador profissional de verdade, né? Que saiu, que jogou de fato, né? E é um orgulho para a cidade, para todos nós que somos próximos, para toda a família, né? Que é uma família humilde e que acho que poucas pessoas sonhavam em ter até essas imagens aí, a gente tão novos, né? Aí, você mas é gordinho, rapaz. Você futebol e fez bem. Você ficou... Jacaré é a mesma cara, não mudou não. Só botou a barbicha e o cabelo. Mas a mesma cara, igual você mudou. Você, meninão aí, já tá... Pegou marra, como diz a história. E aí tá indo pro Nacional. Isso, agora, né? Já viaja quando lá para Patos? Viajamos dia 4, na próxima segunda-feira, né? Na verdade, desde o Guarani da Série C, do Cearense, que a gente sagrou-se campeão, né? Até mandar um abraço para o nosso amigo Romeu Caldas também. E daí a gente, em seguida, foi para o Nacional de Patos, né? Na verdade, né? Eu estava no Icasa no começo do ano, né, estava junto com o Sidney Moraes, quando acabou o Campeonato Cearense, que ia ter aquela pausa para a Série D, né, o Lamar já estava em Patos, né, e naquela oportunidade eu não fui junto com ele, né, foi apenas o Lamar, o Evilton e o Yuri, né, o filho do Soares Leite, né, e o Yuri teve um problema no olho, lá em Patos, no começo do ano, né, e na época eu estava no Icasa, né, e o Lamar me ligou, fez uma ligação, né, na época o Yuri teve um problema no olho, ele teve que se ausentar lá de Patos, e o Lamar lembrou de mim, né? Naquela oportunidade, Tony, eu ainda fui como preparador de goleiros, né? Que foi para terminar o Campeonato Paraibano. O Campeonato Paraibano. E depois de 17 anos, o Nacional de Patos vai voltar a disputar um Campeonato Brasileiro novamente, né? Disputou com o Lamar jogando ainda em 2007, né? E daí foi lá onde surgiu o convite para mim se tornar, né, um analista da nossa comissão, a comissão que eu faço parte hoje, e daí a gente terminou o trabalho do Nacional, conseguimos o acesso à Série D, saímos na semifinal para o Botafogo, né, e daí a gente voltou para o Guarani de Juazeiro novamente, para a Série B, né, aí já foi a convite do Juraci da Jal Presentes, né, e daí a gente fez uma grande campanha na Série B, você é a prova viva que acompanhou o nosso trabalho, sagramos campeões da Série B do Cearense, né, depois da C e consequentemente da B. E ali já estava como analista. Já. Isso, eu estava como analista já, e daí fomos para o Guarani de Sobral, né, passamos um tempo lá no Guarani de Sobral também, né, e agora acertamos junto no Nacional de Patos para uma temporada de 2023. Então quem quiser ser analista de desempenho tem que passar por curso, não é só chegar assim, tá? Não, tem que passar por um curso e hoje você para fazer o curso tem que passar são cursos promovidos pela CBF ou pela federação? Na verdade, por ser um setor inteligente de um clube, né, Tony? Não acho que informações pequenas eu acho que não compensam nessa análise de desempenho, né? E hoje tem vários cursos, né? Hoje tem várias plataformas de cursos de análise de desempenho, né? A CBF também dispõe de cursos, né? De licenças, né? Hoje também tem vários outros cursos, tem vários analistas que passaram pela seleção, o exemplo Ricardo Pombo, que também dá cursos, né? Em plataformas digitais. Então hoje tem várias maneiras de você também aprender, de você ter noção como é a função de análise de desempenho. Massa demais aqui. Bom, deixa eu agradecer aqui o Ivan, que a gente vai para o último bloco. O Jacaré vai ficar aqui mal um pouquinho, porque já Fumê, eu ouvi dizer que o Fumê tem umas histórias para contar do Jacaré. Tem muita coisa para contar, hein, Jacaré? Eu acho que ele tem. Esse eu acho que ele tem é uma resenha, deixou uma coisa no ar. Ivan, agradecer por você estar por aqui, parabenizar. Tão jovem, já fazendo um trabalho bacana, reconstruindo uma história no futebol, não apenas do Cariri, mas do Nordeste, porque está indo aí para Paraíba, enfim, está ocupando o teu espaço. E eu fico muito feliz de estar vendo você aí evoluindo. Boa sorte lá no Paraibano. Estou acompanhando o Nacional, está montando um time bacana lá. Esse Nacional vai querer engrossar o caldo para o lado do Belo, do 13 e do Campinense lá no Paraibano. Já estou vendo, viu? Um abraço para o Lamar, para todo mundo lá do Nacional, tá bom, meu querido? Quero aproveitar, Tony, mandar um abraço também para a nossa comissão, né? Professor Lamar Lima, abraçar também o nosso preparador físico, Evilton, né? Abraçar o nosso preparador de goleiros também, Yuri Nasso, abraçar também o Ramon lá de Patos, Rafael, fisioterapeuta, né? Todo mundo que faz parte do Nacional de Patos, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui, Tony, falando do nosso trabalho, falando do Vitor Jacaré, que é um espelho, acho que para todos aqueles que sonham ainda em jogar bola, em jogar profissionalmente, né? É um cara que saiu do nada, do impossível, né? Como se diz o outro, mas que hoje vive grandes coisas, mas sim com a permissão de Deus. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, abraçar todos os telespectadores e dizer que estou à disposição sempre.
Primeiro, isso é difícil sair de Juazeiro, com a cidade grande, mas ir lá de Caririaçu para jogar futebol profissional. Aí é que é difícil, moçada. 1 minuto e meio, rapidinho, a gente volta já. E eu vou trazer o Emerson Fumê, que se tem uma pessoa que tem fã, é Emerson Santana. O Fumê não, o Fumê é só resenha, mas o Santana tem mesmo de fã. Daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente também ao lado do Jacaré. Eu soube que ele tem uma caixa de Pandora ali, menino, que diz que tem história do Jacaré até umas horas. O Jacaré ficou até com medo. 1 minuto e meio, a gente volta já, rapidinho. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Melhores frutas, verduras e legumes do país, Perboni Brasil. A gente há alguns anos, a gente pode contar com a Perboni Brasil aqui na região do Cariri, tá bom? E aí aqui na tela vai ficar para você o telefone. Tem um telefone para contar, são vários telefones, mas esse aqui é o mais simples para você, que é o WhatsApp também, o 999188131 e tem um Instagram, tá bom? @Perboni_Brasil_Cariri. Antigamente dizia que era tracinho, não, tracinho é outra coisa. É @Perboni_, esse tracinho o nome é underline, viu? @Perboni_Brasil_Cariri. Vai lá no Instagram, você pode acompanhar, tem muitas dicas, dicas sobre as frutas, muita informação. Aqui tem mais vitamina C, que tem mais vitamina E, vitamina A, enfim, receitas. Tem muita coisa bacana no Instagram da Perboni Brasil. Agora, para você que é comerciante, tem um mercantil, tem uma mercearia, tem um sacolão, tem uma venda, uma bodega, enfim, quer oferecer o que há de melhor para o seu cliente? Então procure a Perboni Brasil. Fica no Galpão 2 do Ceasa em Barbalha, ali na rodovia entre Barbalha e Juazeiro, Avenida Leão Sampaio. Vai lá no Ceasa, Galpão 2, e você vai poder adquirir os melhores produtos com os melhores preços da região do Cariri, não tenho dúvida. E para você que é cliente, procure adquirir produtos da Perboni Brasil, porque a qualidade é garantida. Meu amigo Guto Vital, que é o malhador aqui do site Miséria e do Replay, ele só compra inhame lá da Perboni Brasil, que segundo ele, o inhame ajuda você a adquirir massa magra. É ele que diz, eu não sei se é verdade também não, eu sei que eu gosto de inhame, mas ele diz que dá para você malhar e adquirir massa magra. Então, olha isso, é isso mesmo, né? Músculo, né? Então, aproveita, mesmo que não seja, compre inhame, que é bom, é de primeira qualidade, macaxeira, enfim, é batata doce, então nem se fala, muita coisa. Ele só compra, o Guto agora, depois que começou a adquirir os produtos da Perboni Brasil, ele só toma café com melão, kiwi e morango. Tá estiloso, meu amigo Guto Vital, negócio fora de série, vá. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país aqui na tela.
tem um telefone e também o Instagram da Perboni Brasil. Mandar um abraço aqui para o Cícero Monga, está dizendo aqui parabéns ao Ivan Carlos e ao Jacaré, 2 jovens conseguindo seus objetivos no futebol. Os caras são desenrolados demais. Cícero Monga, que é vereador lá em Grangeiro, né? Cícero Monga é vereador lá na cidade de Grangeiro, um abraço para ele. Fui falar das fãs do Hermes Santana, aí já veio a nossa querida Robervânia Borges, que é a patroa, é a fã principal. Essa aqui não dá espaço para ninguém, não. É uma zagueira boa de marcação, viu? A nossa querida Robervânia, um beijo para a Robervânia, está sempre aqui também acompanhando. Meu querido Fumê, Emerson Santana, aqui para nós é Emerson Fumê, já está aqui conosco, preparador físico do Fortaleza. Obrigado por estar vindo aqui, rapaz. Toda vez você ficava dizendo que vinha, não vinha. Tá você e o Raul Santos. Raul também não vem para cá de jeito nenhum. Ele vem aqui escondido. Aí quando ele diz, rapaz, quando é que eu vou? Ele já está em Fortaleza. Aí não dá. Fumê, que bom estar tendo você por aqui, cara. Muito bacana mesmo. Boa noite. Satisfação é minha. Boa noite a todos. Poder contar um pouco aí da nossa trajetória no futebol, que você acompanha ela desde do início, né? Sou até suspeito para falar aqui que você conhece todo... Conheço uma parte, um bocadinho de coisa. Toda a minha trajetória. Cadê aqui? O Jonathan Bela aqui. Boa noite, excelente programa. Abraços para Robertão da transmissão do Educa Pernambuco. Um abraço aí, pessoal aí lá do Educa Pernambuco. Robertão, valeu. Deixa eu dizer aqui, tem uma foto aí do meu querido Emerson Santana, na época do Barbalha. Vê aí se o Kleber reconhece. É uma camisa, lógico, do Barbalha, 2007. Uma camisa azul. Um lado todo azul com a listinha branca e o outro lado... Pronto, essa daí mesmo. Rapaz, olha o Fumê. Para você que não conhece o Fumê é o primeiro da direita para a esquerda. O rapaz só tinha pescoço e orelha. Olha aí o rapaz. Só a carcaça. Robervânia, eu tenho certeza que você não conheceu o Fumê nessa época, não. A conheceu depois. Aí, olha, Bozó da esquerda para a direita. Meu amigo Bozó. O Emerson, olha isso, o Neto Santana, que também estava magrinho, Neto Santana aí estava estiloso. Gilson Alves Feitosa, que já foi presidente, já foi diretor, já foi tudo do Barbalha, de roupeiro, enfim. Nosso querido Gil, inclusive era um dos grandes árbitros do Cariri, viu? Pitava demais o Gilson. Aí o Carlotinha, Raimundo Wagner, o Raimundinho, o nosso querido Virlânio, que hoje trabalha no Icasa, e o nosso querido Emerson Santana, o Emerson Fumê. Nesse tempo aí, Fumê, o Jacaré era criança pequena lá nos terreiros lá de Caririaçu. Tu é de que ano, Jacaré? 99? Era novinho aí, não tinha nem 10 anos ainda. Tinha 8 anos o Jacaré nesse tempo, que essa foto é de 2007, depois do título do Cearense da Série C. Faz tempo, viu? Foi o primeiro time que você trabalhou? Então, porque não. O Rominho está dizendo aqui que você trabalhou no Guarani. Comecei no Guarani em 2006. Começou um ano antes. Na então. Comissão técnica do professor Oliveira Canidé. Preparador... Naquele time que subiu. Sim, o preparador físico era o Gil, lá de Barbalha, né? Um abraço para ele aí. E eu era o auxiliar. Estava terminando a faculdade juntamente com Rose, sua irmã. É verdade, você era da mesma turma de Rose. Mesma turma. Você, Vicente Júnior, Isso, o Glauber. A galera boa da saiu aí vida. de futebol também. E aí foi meu primeiro clube como preparador físico principal, né? Principal. Foi o Barbalha em 2007, junto com essa galera aí. E aí é bom que você pegou um time que deu título, né? Porque já foi campeão em 2007. Sim. Né? E depois... Aí voltei pro Guarani em 2008. Passa as fotos que tem aí, por favor, do Emerson Santana, meu querido Kleber. O Emerson que passou pelo Barbalha, ou seja... Guarani, Barbalha, eu lembro que você... 2008 ainda trabalhou no Barbalha? Trabalhei, com acho que... Com o Luiz Carlos Mendes. Né? Luiz Carlos Mendes, e depois eu acho que o Raimundinho voltou. Foi, o Raimundinho voltou, que foi um ano que acabou salvando o time da queda, e mas o Barbalha caiu semelhante ao que aconteceu agora com o Icasa. Exato. O Jones tinha jogado esquerdo, com 3 cartões amarelos, o Barbalha acabou caindo no tapetão. Naquela ocasião. Aí foi 2006 no Guarani ou já foi depois? Não, aí foi 2008. Comissão técnica aí era o professor Daniel Frasson. Velho Frasson. Frasson. Devo muito a esse cara, tá? E aí passou lá pelo Barbalha, aí, Guarani, Casa, acho que 2009 aí. Rapaz, Isso, parece 2009. que o tempo de vacas magras pra tu só foi por aqui, né, bicho? Porque tu hoje tá bom. 2009. Tá... Aí, ó, no Icasa. Aí foi em 2008 no Souza, da Paraíba. Com Luiz Carlos Mendes. Isso.
Araripina, 2010, com Jorge Luiz, com Bacalhau. Eu lembro que foi para lá. Muito bom profissional também, acho que se aposentou, né? Disse que não quer mais. Rapaz, ele disse que não quer mais não sei também não. Uniclinic, 2009, com Fração também. Uniclinic, hoje é o Atlético Cearense. Isso. Muita gente não lembra, agora é o Atlético Cearense. Aí foi onde tudo começou, né? Assim, Campo Grande. Campo Grande. Ainda era amador aí. Amador, isso. Aí tem o quê? Tem o Nicolau aí. Tem. É o Nicolau ali, né? É, tem o Gordo, o Rafael, o Dé, o Lion. Ah, era um time bom, cara. Marcos Paulinho, Marcos Paulo, Romário. Infelizmente, uma parte aí já parou até de jogar bola. Isso. De forma precoce. Mas a equipe, inclusive, Léo. boa parte desses jogadores estiveram no time do Guarani, campeão sub-20. Nessa época aí acho que tinha uma parceria, era o Jacinto quem... Era o Jacinto quem estava na diretoria e fez Bozó a parceria aí também, sempre presente. B.O.Z.O. Um abraço aí, Bozóis, grande Bozóis. Isso aí ainda não era profissional, porque o Campo Grande só veio se profissionalizar em 2015. Aí já foi em 2011 no ICASA, na comissão técnica que eu assumi foi o Arnaldo Lira. Arnaldo Lira, velho Arnaldo Lira. O Cláudio Sampaio está dizendo que na época aí do ICASA era muito tapioca com ovo, lá em Dona Toinha. De saudosa memória, nossa querida Dona Toinha. Uma falta grande. Aí foi o Barbalha em 2008. Foi time bom, né, rapaz? Bom. Como é que esse time não deu certo? Mais por problemas financeiros também. Mas era um baita time esse time do Barbalha, o quê? O Márcio, o goleiro... Valdo. Não, Gleibson. Aí é o Gleibson, que Brito. agora, eu até vi, rapaz, o time que ele foi agora, acertou essa semana. Acho o futebol baiano, não lembro. Jones, Esquerdinha. Brito, Roberto Baiano. Cristóvão. Davi, tinha o Delane, né, também. Delane. Cristóvão aí, um baita time, realmente. E ainda faltam alguns jogadores, tinha o Cleiton, enfim. Era um time, montou um time muito bom em 2018 e acabou não ficando. Olha o Gil Cabal aí contigo. Gil, isso. Né? Também estava aí nesse time que era o Luiz Carlos Mendes, o treinador. E aí o quê? 2009, olha 2009, o Bidu ali. Então, primeira vez que eu vejo um repórter querer tirar foto com o time. Pois é, cara. Na verdade, nessa época aí eu fazia parte da assessoria de imprensa do eu nem vi, a primeira vez que eu vejo essa foto. Ainda com a minha bela pochete, que era uma época que eu andava muito com a pochete. E nessa época aí eu fazia parte também da assessoria de imprensa do Barbalha, 2007, 2008, 2009. Na verdade, em 2007 era o Antônio Félix, baixinho, depois ele não ficou, e aí eu acabei ficando ajudando. Lógico que a assessoria de imprensa não era como hoje, né? Mas aí também era bom. Jonas, que estava aqui. Não subiu, no último jogo no mata-mata, perdeu de 1-0 para o Pacajuense, que era treinado pelo Ageu dos Santos. Mas aí, ó, Jonas, aí quem? O Carlão, Marcos Paulo, Paulo Sérgio, Júnior Santos e Mauro Elisberto da Fonseca ali também, Cristóvão, Davi, Netinho. Quem é embaixo? Netinho, Wesley e Jean Bala. Pois é, tá aí o time. Bozó, Fonseca também tá aí. O presidente era o Milton, que era o presidente, que é aquele ali de camisa vermelha. Rapaz, eu não conhecia essa foto. Primeira vez que eu estou vendo essa foto. 2009 também é um time que quase conseguia o acesso. Por uma fatalidade, esse time não subiu. Eu tive uma sequência de 3 anos seguidos assim no Barbalha. 7, 8 e 9. Esse aí era para subir da Série C, por causa do tapetão que tinha caído, para a Série B, e acabou ficando. Tem mais alguma foto aí do nosso querido Fumê? Também aí o Fumê aí na época já no Fortaleza. Olha a diferença, moçada. A diferença do Fumê no futebol caririense, de Vacas Magras, Guarani, Campo Grande, Barbalha e Casa. Aí depois ele foi para Fortaleza. Aí, ó, como ele está nutrido, a vaca engordou, as competições são outras, né? Saiu do Cearense de terceira, segunda, primeira divisão e hoje está aí, brasileiro, Libertadores, enfim. Quando foi que você chegou em Fortaleza, Emerson? Eu cheguei em 2015 para o Sub-20 do Ceará. E no Fortaleza em 2017, isso. Então você passou 2 anos no Ceará, Sub-20 do Ceará. Isso. Sempre ficou no Sub-20 no Ceará? Alternava. Eu subia profissional, na época o fisiologista do profissional, que era o Lucas, ele era convocado constantemente para a Seleção Brasileira Sub-17, eu subia para
Quais foram os treinadores que você pegou lá? No Ceará, Dado Cavalcante, que já tinha trabalhado com ele aqui. Muito bom treinador. Em casa. Não, pior que Sérgio... Dado Cavalcante era questionado aqui. Eu nunca vi Dado Cavalcante pegando time fraco, nunca vi Dado Cavalcante ficando fora de divisão. Ele sempre pegou times ali de divisões, Série A, Série B, Série A, Série B, sempre com trabalhos. Para mim foi um dos grandes justiçados da época do Icasa 2011, porque quando começaram a contratar os jogadores que ele estava pedindo, ele foi derrubado. E eu lembro que ele caiu no jogo contra o Paraná, na estreia de Preto, atacante que foi do Ceará, e ele acabou caindo. Houve uma pressão para que ele caísse. Eu acho que se ele tivesse ficado, ele teria feito um baita trabalho ali no time de Icasa. Era o técnico mais jovem do Brasil. Naquela ocasião, depois chegou o Márcio Bittencourt, enfim, naquela época. Então, você fechou com o Raimundinho. Fechou com o Raimundinho. O Márcio Bittencourt acabou Sérgio saindo. Soares. Veio o Arnaldo Lira e depois o Raimundinho. Voltando lá, peguei Dado, Sérgio Soares, o treinador Leandro Campos aqui. Leandro Campos, que tá no Icasa. Foi inclusive campeão da Copa do Nordeste? Não, ele foi vice-campeão. Não, foi o Asa Arapiraca e foi para o Ceará. Isso. Foi campeão cearense no Ceará. O Sérgio Soares, que foi campeão da Copa do Nordeste naquele ano. Foi. Foi isso, não, nessa época o campeão foi Oliveira Canidé pelo... Não, 2015 no Ceará. Não, eu digo assim, quando ele foi campeão, que o Leandro Campos foi vice-campeão, o campeão naquela competição, que ele depois foi para o Ceará, foi o Oliveira, acho que pelo Campinense. Isso. Aí depois foi que o Sérgio acabou atuando por lá. Peguei o Marcelo Cabo também, lá no Ceará. Foi um ano muito conturbado, 2015, porque estava brigando para rebaixamento, escapou na última rodada. Foi complicado. E aí, como foi esse negócio de pulada de muro aí? Sai lá de Porongabuçu e... Para ir para o PC. Na verdade, para ir para Maracanaú, né? Quando eu fui para Fortaleza, eu fui para a categoria Sub-20. Tive a satisfação de trabalhar com esse garoto que está aqui do meu lado. Já foi na época que ele foi para lá, para trabalhar na base. Isso. Que era exatamente o setor que você trabalhava. Isso, ele trabalhava junto na categoria Sub-20. A gente foi campeão invicto, não foi, Vitor? Foi. Do Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Fomos disputar um campeonato na França junto. Lá ele me deu dor de cabeça lá, porque não queria comer. Nunca vi um atleta de futebol que não quer comer e que quer render dentro de campo. E o que é que tinha tão ruim para comer lá? Só tinha pão. Massa. Pão duro, né? Porque a gente tinha que se adequar à cultura do lá país. Da França. Né? Exato. E os caras não comem... Não, era muita baguete, Tony. Era muita só baguete. Aquele pão baguete só. Era e o pão era duro, um arroz sem sal, um frango amarelo lá, sem gosto nenhum. E aí? Eu gosto de arroz e feijão. Aí tivemos que fazer a reunião. Sem o arroz e feijão fica difícil, né? Lembra que a gente teve que fazer a reunião no quarto? Foi. Marcelo Paz, eu e o treinador, acho que era o Marcondes, né? Marcondes, pra botar na cabeça dele que ele tinha que se alimentar, senão ele não aguentava, ia render. E depois que ele se alimentou, ele foi eleito ainda o melhor jogador dessa competição. Lá na França. Lá na França. Mas por que comeu? Deve ter sido. Ajudou também, né? Ajudou, mas assim, Tony, foi uma experiência fora de série, muito bom mesmo. A gente ficou acho que uns 12, 13 dias mais ou menos. Foi, mais ou menos. Disputamos contra grandes clubes, disputamos jogos contra Lyon, o CT do Lyon lá é coisa de outro mundo. Disputamos contra o Saint-Étienne, Servette da Suíça. Inclusive teve até falando aqui da região, tem um menino, o Tião, que é aqui de Salitre. Ele também se destacou nessa competição. Acho que o time lá da Suíça queria comprar ele. Infelizmente, o empresário, na hora, cresceu o olho, não quis negociar. Os caras que atrapalham do que deveria ajudar, mas atrapalham, infelizmente. E esse tio ainda está jogando bola? Ele estava no Iguatu. Estava com o Osh lá no Iguatu, não sei se... No Cearense. Não sei se vai dar conta. Então, esse ano ele ficou ainda lá no Iguatu. Sim, agora é Souza, né, o nome dele? Souza. Mas pra gente era... Acaba muda de nome assim, né? Eu não mudei, não. O meu nome continua mesmo. Você, mais ou menos. Você era Fumê, virou Santana. Não, mas assim... Foi igual o Leandro. Leandro aqui de casa era Banana. Foi pro Palmeiras, virou Leandro Pereira. Eu disse, rapaz, o negócio o verde lá é diferente do daqui. Mas me diga uma coisa, então assim, tem toda essa preocupação de vocês com a alimentação, com tudo, sim. dos jogadores. Sim, lá no Fortaleza a gente tem uma equipe multidisciplinar, né?
A gente trabalha fisioterapia, nutrição, preparação física, fisiologia, departamento médico, tudo no mesmo ambiente, que é para dar o melhor suporte para o atleta. Mas surgiu o convite como para você ir para o Fortaleza? Então, eu saí do Ceará, acho que no final de 2016, e vim para cá, para Juazeiro, e o Daniel Frasson, ele assumiu a coordenação da categoria de base lá do Sub-20. Acho que quando chegou com o Frasson lá também. Aí ele já tinha trabalhado com ele no Guarani, já conhecia, ele perguntou se eu tinha interesse, eu disse que sim. Quando cheguei lá, houve uma pequena represária do pessoal, principalmente da Toinha, mandar um abraço para ela, acho que vou mandar o link da matéria depois, porque lá não entra preto, o pessoal que vira de um lado para o outro, como você falou, pula o muro, o pessoal lá tem um certo... Mas depois... Olha atravessado assim, como diz assim, esse cara vem lá do outro lado, vai ver que é torcedor, Exatamente. Vai estar aqui secando. Não, bastava dizer para ela, não, eu sou lá de Juazeiro. Não, mas ela é devota de Patricis. Né? Então deu certo. Depois que ela me conheceu realmente, aí mudou a concepção. E aí, no caso, você trabalhou com o Jacaré nesse campeonato na França? Acho que disputou o Cearense, não foi? Perdemos na final. Cearense, a gente perdeu, foi Cearense, Copa do Nordeste e esse torneio lá na E que história é essa? Que ele, mesmo você sendo preparador físico, sem estar dentro de campo, ele fez você se machucar. Deixou você contundido. Que história é essa, cara? Conta aí como foi essa resenha. Foi na final da Copa do Nordeste contra o Bahia, Sub-20. A gente estava perdendo 2-1 e o jogo estava para acabar já. Estava 49 e 50 já do segundo tempo, nos acréscimos já. Aí o Zé Oliveira cruzou a bola e eu fiz o gol de cabeça. Ele foi sair para comemorar. Tinha até o vídeo, né? Tem o vídeo, né? Porque... Depois que a gente se atentou, mas tem um vídeo no canal da CBF, eu machucando lá, puxando da perna. Aí ele foi correr para comemorar, escorregou, tá de tênis, escorregou, ficou sentindo a posterior. Onde foi esse jogo? Foi em Aracaju. Aracaju. Lá foi a sede das finais da Copa do Nordeste. Então foi Fortaleza e Bahia, a final. Isso do Sub-20. Isso, a gente foi campeão invicto do Nordeste. Então você olha para preparar os caras, mas comemorar... Aí não dá não. Machucou? Machucou. Ô Emerson, me diz uma coisa, como é que você vê, por exemplo, você fez um trabalho com o Jacaré lá no Fortaleza, então você viu esse desempenho, essa evolução do Jacaré. Como é que você, por exemplo, está vendo hoje o Jacaré lá no time do Bahia? Então, Tony, eu posso dizer que praticamente foi o primeiro preparador físico da carreira dele, que assim... Porque ele não tinha coordenação, era todo corrido. A gente fez um trabalho assim. Porque ele não teve base, né? Nenhuma, né? Não teve base, a gente pegava muito no pé dele, a gente tinha até uns embates, mas eu falava para ele, a partir do momento que eu não pegar no teu pé, tu tá morto para mim. Porque saiu daqui da região, trabalhou no time que eu trabalhei. Muita gente me ligou perguntando se eu conhecia, se dava certo e tal, mas assim, sou meio suspeito porque, tipo, eu posso dizer que ajudei na formação dele também no futebol. Qual a maior dificuldade para um jogador, por exemplo, como o Jacaré, que chega totalmente sem base? Você vê o potencial no cara, por exemplo, é uma pedra que precisa ser lapidada. Né? Então, assim, qual a maior dificuldade, por exemplo, que você vê num jogador assim, que chega totalmente sem base alguma para o futebol profissional, para se dar bem? Mas também a questão tática, né? O professor pede para fazer algum movimento, alguma coisa. Hoje o futebol moderno tem marcar, ele na posição dele tem que voltar, acompanhar um lateral, tudo. Muitas vezes eles não têm o discernimento de executar o movimento. Na preparação física tem que começar gradativamente, não adianta a gente querer colocar uma carga que um rapaz que vem um jogador que já vem de uma categoria de base, que já tem um lastro físico, pode ser que estoure lá na frente, tem que ter cautela, um certo cuidado com isso. Qual foi a maior dificuldade que você teve, Jacaré, nesse trabalho de base, até para você... Como o Emerson falou aqui, né? A maior dificuldade é para fazer a função que o professor pede, tipo, cumprir a função tática, né? Porque a gente aqui no Amador, todo mundo sabe que é tudo do jeito que... Entrou, vai jogar a bola. Pronto. Eu acho que essa é a maior dificuldade. Porque assim, geralmente os caras dão uma função. Dão uma função, sim. A gente tem que cumprir várias funções. Tipo, a gente atacante tem que atacar e tem que voltar para marcar. Não adianta só atacar. Aqui já no Amador, atacantes, aqui só ataca. Vai e esquece a parte defensiva. Não já volta lá no profissional é totalmente diferente. E lá no Fortaleza tem uma filosofia que a base tem que jogar igual
o profissional. Na época era o Rogério, né? O professor Rogério, então a gente tinha que se, tipo, espelhar. Trabalhar igual ele. Fazer o trabalho igual. E ele não tinha tanto esse discernimento. Mas hoje, graças a Deus, está aí colhendo os frutos que plantou. Você acha que isso talvez tenha atrapalhado até para que o Rogério tenha dado mais chance para ele no profissional? Sim. E ele sabe disso também. Mas, assim, acho que o período que ele ficou lá, ele mostrou que tinha potencial de estar lá, mas na época também o Fortaleza estava muito bem servido de atacantes. Acho que quem era Osvaldo, Gustavo. Tinha muita gente. O Gusto pegou uma fase grande ali no Fortaleza. Muito bom. Também, né? Era parceiro, só andavam juntos os dois. Ele cola nos cobra de besta também não tem nada, né, Jacaré? Eu lembrei do detalhe, lá na França, lá um frio de menos 7 graus e tal, todo mundo lá com frio e tal, e ele chega para descer para tomar café, ele tomava, né? Porque suco, os melhores pães, queijo, tudo aí ele deitava. E desceu com um gorrinho preto e branco. Eu ficava olhando assim, pode. Tu lembra dessa? No Fortaleza. E desceu com um gorrinho. Aí foi presente do meu parceiro, Gustavo. Rapaz, tu se arriscar, assim, não faça um negócio. Ele era ousado. Até hoje. Ele é ousado. Como é agora estar trabalhando no time, rapaz, e ver essa ascensão do Fortaleza, Libertadores América, como é que tá, como é que tá esse Fortaleza agora, esse momento, Fumê? Que há quanto tempo a gente não viu o Fortaleza só brigando por campeonato cearense? E hoje você vê o Fortaleza, uma das principais equipes do futebol brasileiro, 7º no ranking nacional, Libertadores, segunda seguida, a única time no Nordeste que vai para uma segunda Libertadores, né? E assim, e como foi o clima para vocês? Porque, poxa, vocês passaram o primeiro turno todinho na lanterna. Mas eu e vou aí, explicar. Né, fazer esse trabalho, porque assim, a gente viu o potencial. A gente falava aqui, eu dizia, rapaz, uma hora, é o que eu gosto de dizer muito pro Washington, uma hora vai voltar ao normal. Esse time do Fortaleza não é time para estar na lanterna. E foi o que a gente viu no final. Eu vou explicar, Tony. No primeiro semestre, a gente estava disputando 4 competições. Campeonato Cearense, a gente foi campeão invicto. Copa do Nordeste, a gente foi campeão invicto. Copa do Brasil, a gente saiu nas quartas de finais. E Libertadores, a gente saiu nas oitavas e começou o Brasileiro aí, nesse meio termo, nesse mesmo tempo. Esse ano é um ano muito atípico, né? Por conta da Copa do Mundo, você vê que está todo mundo já de férias, mas já programando 2023. Então, não tinha como a gente aguentar, com o elenco que a gente tinha reduzido, todas essas competições, porque a gente estava chegando nas finais, ganhando, e quando começou o Brasileiro, a gente estava tipo com um tanque vazio. E quando começou a ter semanas espaçadas, que isso conta bastante, uma semana cheia, conta bastante para você treinar, a chegada de reforços, aí o time teve uma crescente. Rapaz, e foi fantástico o que a gente viu nesse time do Não, mas todos nós sabíamos que, tipo, se você pegar a tabela, você vai ver que a gente perdeu muitos jogos no final do jogo. Tomava gol no final do jogo. E jogando bem. E jogando bem. Pega o Atlético Mineiro, a gente perdeu, Internacional empatou, perdeu também no final. Se pegar jogos assim pontuais no primeiro turno que dava para pelo menos pontuar. Mas infelizmente. Quando é que começa o trabalho? Tu tá aqui passando as férias, quando é que você volta já para trabalhar? A pré-temporada de 2023 a gente começa agora dia 26 de dezembro. Mas o trabalho, a gente está aqui de férias, mas não para. Toda hora e todo instante a gente tem que estar em contato com o pessoal lá na Argentina para estar montando essa pré-temporada. Porque inclusive eu acho que a melhor coisa que o Voivoda fez foi ficar no Fortaleza. Eu achava que ele não saía, porque assim, as homenagens que o torcedor do Fortaleza fez para ele, que eu achei uma coisa fantástica. E pela moral que ele tem no Fortaleza hoje, aí você, vai pro Vasco, vai não sei para onde, cara, ele está na Libertadores América, está na Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje ele tem moral para que, por exemplo, se acontecer algum imprevisto, perder 3, 4, 5 partidas, a diretoria manter, tem respaldo para dizer assim, vamos mantê-lo. Se ele perde 5 partidas no Vasco, ele está fora depois. No Fortaleza não, ele tem moral. Então ele tem um respaldo e tem o apoio do torcedor. Então assim, e outra, tem cronograma, Sim. Ele tem objetivo. Então eu acho que assim, a tendência natural era realmente ele ficar no Fortaleza. Então mas se pegar o começo do campeonato, a torcida
queria que ele saísse, né? Mas ele não estava com aquela moral toda, né? Então, mas agora a gente sabia que o time ia dar liga. A gente que está dentro do futebol, a gente sabe, tipo, o Bahia sabia que ia subir. O Cruzeiro, sabe... Porque, por exemplo, o Jacaré entrou ali no segundo tempo. O primeiro jogo foi contra o Cruzeiro, isso. E chegou lá, já foi fazendo gol. O torcedor naquela época não conhecia o Jacaré. Se ele vê uma sequência ali e cai, o torcedor ia pegar no pé, já ia começar a vaiar. Hoje, com o ano que o Jacaré teve na Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, se você tiver uma oscilação depois, a galera vai ter paciência. Sim. Porque sabe qual é o potencial do cara. Então, tem muito isso. O que você faz no clube, o que você constrói no clube, acaba lhe dando respaldo para poder dar essa tranquilidade para você oscilar e buscar o seu melhor momento também. É o que eu vejo tanto assim para o Fortaleza, como no caso do Jacaré, que está muito bem lá no tricolor da Boa Terra. Quando é que começa a temporada lá, Jacaré? Cara, acho que está marcado para o dia 15. Se não me engano, de dezembro já? A gente voltando. Você já volta mais cedo. Porque a Série B acaba uma semana antes da Série A. Se você pegar, vai dar mais ou menos esses 30 dias de... É verdade. De folga, de férias. Algum momento você ficou com medo do time não subir? Não. Lá o grupo sempre teve essa certeza. Sempre teve a certeza que subir. Porque teve uma época lá que parecia que assim, o Vasco não queria subir, tanto é que diz assim, o Vasco teve acesso culposo, né? Subiu sem intenção de subir. E parece que os adversários também queriam ajudar. Porque quando o Vasco perdia, os outros perdiam também. Era impressionante como teve essa oscilação em determinado momento da Série B. Então lá no Bahia ninguém teve dúvida, esse time sobe. Não, ninguém tinha dúvida. Tanto que a gente foi a primeira equipe em todo o campeonato, toda a Série B que já existiu, a se manter da primeira rodada até a última no G4. No G4, foi sempre no G4. Chegou ali a oscilar em determinado momento, mas nunca saiu do sempre G4. se manteve lá na situação. Então tá tranquilo para o 2023? Tranquilo, se preparando. Primeiro foco é o quê? Copa do Nordeste? Copa do Nordeste. O Baiano lá vai usar o time principal? Lá, cara, não falaram nada ainda não, mas eu acredito... Porque teve, este ano, se eu não me engano, começou a trabalhar com um time... Sub-23. Sub-23, né? Mas eu acredito que, por causa que deram as férias antes, tipo, pegando férias antes por causa da Copa do Mundo, eu acho que vai usar o profissional. Porque ano passado é por causa da pandemia, né? Aí, tipo, deram folga para uns e usaram o Sub-23. Teve essa questão também. Rapaz, o Fumete contou aí umas histórias. Não tem nada do Emerson, não tem nenhuma história para entregar aqui. Pode ficar tranquilo, Robert Vânia, a gente não vai dizer nada. Contou que eu me machuquei. Isso aí é. Ah, não, eu tenho outra, né? A dos gols, como já era? que ele tá chegando no finalzinho. A dos gols, ele teve um dia aí antes de um jogo, né? Que ele falou, deixa eu te benzer aqui com um galinho de mato pra ver se tu faz um gol, que eu tava numa fase que eu não tava fazendo Isso gol. no Fortaleza. Isso no Fortaleza. Ele me benzeu, eu fui pro jogo, meti gol. Aí no outro jogo eu falei, me benza aqui que eu quero fazer gol, irmão. Reza de Pato Cícero é forte. E usava o quê? Qual era? O mato? Galinho de mato, pegava lá. Qualquer galinho de mato. Aí ele que fazia, ele te benzia ali, fazia uma reza. Todo jogo tem que fazer isso. Era. E quando eu não fazia, ele saía doido me procurando. Bora. Agora no Bahia tá difícil. Quem é que reza lá? Quem é o Fumê? Não, mas tem o Bahia lá Ei, o Bahia lá. A terra é propícia, né? Terra de Todos os Santos, né? Salvador de Todos os Santos, é verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui pro João Preto, que tá lá em Santa Catarina. Diz parabéns, Emerson. Conheci esse guri desde pequeno, filho do meu amigo João. Um abraço a todos do Replay, o João Preto, que está lá em Florianópolis, Santa Catarina. Cláudio Sampaio, diga Fumê que estou mandando um abraço, sucesso na carreira. Está dizendo aqui o Cláudio Sampaio. O Wanderson Pereira mandou 2 mensagens aqui, mas acabou apagando aqui a mensagem. Um abraço também para o Wanderson Pereira, que está aqui com a gente. Pô, que bacana aqui o papo, se a gente deixar, vai até umas horas aqui. Com o Replay, a gente agradece demais a galera que está sempre aqui acompanhando aqui a gente. Agradecer a você, Fumê, por ter vindo aqui conosco. Vamos bater esse papo aqui, mesmo que rápido, mas mostrar um pouquinho da sua carreira e como você está bem nutrido no Fortaleza, viu? Eu fico imaginando como é que não vai ser daqui para frente. Mas contrato ainda perdura lá no Tricolor de Aço. Sim. Com o Voivoda. Hoje você está na comissão principal lá. Isso. São quantos preparadores físicos que tem hoje o time principal? 4. 4 preparadores físicos. Quando eu lembro que o Icasa uma vez achou que era demais, porque tinha uma lista de desempenho. A Dinardo. Aí, Na lista de desempenho acho que tem 5.
Na qual? Na comissão, na nossa comissão. Na Cifec. comissão 5. Pois é, e teve gente que achou muito em casa lá em 2014. Com um analista que é o Ednardo. Era Ednardo, que depois foi pro Ceará, se não me engano. Eu que levei na época. Lá pro Ceará, mas ele tá em Fortaleza. Tá em Fortaleza agora com a gente. Pois é, um abraço lá pra ele, tá bom? Obrigado, viu, meu querido? Agora? É pai? A ele sim, eu também, né? Tá nutridozinho também lá. Tá bom demais. Qual é o nome da filha? É Maria Luísa. Maria Luísa. Nasceu agora no período da pandemia. Meses. Está com 7 meses, né? Um abraço aí Um abraço para a Robevânia, a gatinha Maria Luísa. Obrigado, viu, Fumê? Bom demais estar vendo aí essa evolução, esse seu trabalho. A gente que acompanha você desde lá de trás, quando você era só a carcaça, pescoço e orelha. E tá vendo hoje você bem, forte, nutrido. Você tá quase um Guto Vital, viu? Tá malhando bem. Vou pegar. Eu tô achando que você tá comprando produtos da Perboni Brasil lá em Fortaleza, que lá também tem no Ceasa lá. Acho que a Ceasa lá é onde? Maracanaú, né? Tô achando que você está consumindo Perboni Brasil. Fica próximo do CT lá da base. É próximo do CT? Ah, então, Val, é por isso, Val. Tá comendo inhame lá da Perboni Brasil, lá em Fortaleza. Fumê, obrigado, viu, meu querido? Um abraço, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Deus abençoe. Jacaré, obrigado aqui pela presença também aqui conosco, tá contando um pouquinho da sua história, desde o começo lá em casa, enfim, e agora aqui no Bahia, brilhando do tricolor. Você, Fumê, Ivan Carlos, o próprio Jonas que esteve aqui no primeiro bloco, acabam sendo exemplo, né, para todos nós que estamos aqui, para essa garotada que quer ser preparador físico, que quer ser um analista de desempenho, quer ser um jogador de futebol como o Jonas foi, como você é hoje. Então vocês acabam sendo exemplo para essa garotada e eu acho que você talvez esteja pela primeira vez sentindo de verdade o que você representa para a garotada aqui na região do Cariri. Eu acho que esse seu auge no Bahia e essa sua vinda aqui para a região está mostrando isso, como você está sendo procurado pelas criançadas, porque você acaba sendo uma referência. Né? Quando a gente colocou aqui que o Fumê estava vindo para cá, o Emerson Santana no Instagram, muita gente mandou mensagem para mim, porque lembra do Fumê lá do Barbalha, lá do Icasa, lá das Antigonas, e vê hoje no Fortaleza, que está disputando Libertadores brasileiro, né? O Ivan Carlos, que um tempo desse estava preparador de goleiro, hoje está com analista de desempenho com o Lamar, e, enfim, o próprio Jonas tem uma história belíssima. Então vocês são referências e a gente está aqui para valer. O canal foi feito para isso, para mostrar um pouco de vocês, a carreira de vocês e o exemplo de vocês para tanta gente que de repente está olhando aqui e diz, poxa, eu posso também chegar lá. Então eu acho que isso é muito bacana. Obrigado pela presença e espero ter você outras vezes aqui junto com o Fumê, com o Ivan, com tantos outros aqui no canal Replay, tá bom, querido? Eu que agradeço estar aqui, né? Sempre maravilhoso estar aqui do lado de vocês. Obrigado pelo convite. Queria mandar um abraço para o pessoal de Caririaçu, minha família, o pessoal Cícero Monga lá de Grangeiro, vereador, o pessoal da Serrinha também, que faz parte do Grangeiro. Então só tenho que agradecer e quem sabe mais vezes estarei aqui. E quando for para a França, pode avisar que eu mando feijão para você. Feijão verde e arroz, tá bom? Pronto, tá, filho. Se for no final do ano é melhor. Um baiãozinho é bom demais. Né? Agora comer pão, como é que comer lá? Pão duro, sabe? Só pão duro. A comida lá vem fracionada. Primeiro vem um pão, baguete lá duro. Duro tive que quebrar até o aparelho, tu lembra dessa resenha? Quebrei o aparelho lá, comendo esse pão. Rapadura lá dentro. Aí vem uma salada, aí depois vem um arroz com uma proteína, no caso um frango, um peixe, peru. Tudo gelado. Aí o homem quase não comia. Mas, e se for o melhor jogador do torneio, e se comesse? Se comer. Galera, histórias do futebol, o pessoal pensa que é fácil, não é assim não, viu? Galera, obrigado aí pela presença, tá salvo aqui, vai ficar salvo aqui no canal. Você que chegou, a história já estava rolando, vai ficar salvo aqui no YouTube, tá bom? Se inscreve aqui, dá a tua curtida, dá o teu like, compartilha com a galera aqui o programa e aciona o sininho, porque sempre que tiver uma nova postagem, você vai ser comunicado pelo próprio YouTube. E a gente aproveita e convida para você seguir lá no Instagram, tá bom? Segue lá no Instagram. Se você quer apoiar, quer ser parceiro aqui do canal, quer, enfim, patrocinar também, você pode entrar aqui aqui, rapaz, talvez eu troco. Aqui nesse aqui é o Pix, é o nosso celular, 88997248778. Faz um Pix de qualquer valor, tá bom? Se quiser ser um parceiro, manda um WhatsApp, a gente conversa
enfim, e você pode também se tornar um parceiro aqui do canal no YouTube. A gente divulga aqui no YouTube, lá no Instagram, e teremos projetos novos em breve para divulgar para você. Fica atento aqui com a gente, tá? Quarta-feira tem podcast Replay na Copa, já com presença confirmada do nosso querido João Hilário, vai estar conosco, e a gente em breve vai confirmar também que é o outro convidado. Estou só aguardando a confirmação, mas está confirmado o João Hilário presente no podcast Replay na Copa na próxima quarta-feira, tá bom? Obrigado aqui, Kleber Ferreira, Guto Vital nos bastidores, ao site Miséria pela parceria e também a galera da rádio Torcida K. Se quiser fazer um programa, podcast gravado ou ao vivo aqui nos estúdios do Miséria, vai lá no site miseria.com.br, acessa, entra lá, fale conosco e entre em contato, converse como você pode alugar todo esse espaço com ótimos equipamentos e excelentes profissionais, tá bom? Uma semana abençoada, paz, saúde e prosperidade, que Deus abençoe você e sua família. Um abraço, até a próxima.